Oi, meus queridos, mais uma vez, seja bem-vindo ao mundo paralelo do Pode Bem. Hoje é um paralelismo que nós vamos fazer especial. Mas antes, eu quero dedicar este vídeo principalmente à pastora Gislaine Sampaio, tá? E em memória do Benjamin J.M. Quem é Benjamin J.M? Meu pai. Quem é a pastora Gislaine Sampaio? Minha mãe. Porque hoje nós vamos fazer o paralelismo do filme da Disney, do clássico da Disney, A Bela e a Fera. E esta comparação com este filme e com os preceitos bíblicos, com as doutrinas bíblicas, ela ficou esplêndida. A gente, nossa, fez com muito carinho mesmo. Eu sei que tem toda aquela temática, né? Filme da Disney, anos 90 pegou muito isso, né? Disney, crente não pode assistir Disney, tá? Aquela coisa toda. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Por que eu estou oferecendo para minha mãe, pastora Gislaine Sampaio, e para o meu pai, em memória do meu falecido pai, Benjamin J.M.? Porque a primeira vez que eu assisti esse filme foi na década de 90. E eu, criancinha, sentei ali na beira só tinha um sofá e era muito filho. Então os mais novos sentavam no chão. E eu sentei no chão e assisti. Era um encanto. Foi um encanto, foi uma magia. E dava para você ver o brilho do amor entre meu pai e minha mãe nos olhos dele. Quando eles assistiam esse filme, eles, como que eu posso dizer, é como se eles se espelhassem eles ali na pessoa. Não que meu pai era uma fera, mas é porque o amor que gerou entre os dois foi contagiante. Eu quero dedicar esse vídeo a vocês, viu? Em memória do meu pai e a minha mãe, que ainda está aqui conosco, graças a Deus, pastora Gislaine Sampaio. E a todos vocês que estão assistindo, que estão contribuindo aqui conosco no mundo paralelo do Pode Bem, vem com a gente. Mas ó, se inscreva, ative o sininho, dá like, faça comentário, porque hoje é show de bola. E aí, Wesley? Tudo bom? Como é que você tá? Eu tô bem. Eu tô ótimo. Eu estou proibido de falar algumas coisas aqui, né? Com certeza. Aqui estão assim, estão me cortando já, estão me cortando. Bom, eu venho aqui com uma alegria imensa, representando aí a década de 90, não estava, então eu sinto um pouco a responsabilidade de poder representar, de poder expressar meu pensamento acerca de um filme que é tão especial para pessoas como você já mencionou, como talvez para muitos outros que também já presenciaram, já viram e também faz parte da história deles. Então, é uma honra estar aqui, uma responsabilidade muito grande, mas vamos ver o que dá para sair aqui. Tá com a sua listinha aí? Estou aqui com a minha colinha, minha ajuda. O Wesley, ele é moderno, eu ainda sou do tempos antigos. O último eu tava com uma folha. Verdade. Mas também a bronca que você levou por causa daquela folha, hein? Falaram mal da minha folha, agora eu vi mais moderno. Não, e agora quem tá com folha? Olha o folhão aqui, ó. O tamanho Mas da vamos folha. aqui, meu. O que importa é o conteúdo. O que importa é tá aqui, ó. O que tá aqui, tá aqui. Pronto. Pra quem não assistiu o filme A Bela e a Fera de 1991. 91. Lembrando que tem até o filme, porque tem o desenho animado, né? Sim. A Bela e a Fera. E tem uns remakers, né? Exatamente. Tem aproximadamente uns 2 já que foram regravados. Exatamente. Assista o filme de 1991, porque é dele que nós vamos falar. Eu não sei se na capa aí vai estar o de 1991, não sei como é que a gente vai fazer na capa aí. A gente vai decidir, mas... Isso, exatamente. Acho que pra representar tem que ser o de 91, né? Né? Mas a diretoria não quer colocar, né? O filme na capa. Aí já não é com a gente só vem aqui e faz o... A gente só tem que fazer o trabalho. O setor lá, o setor de... Eles resolvem, eles escolhem lá. Mas aí a gente tá aqui pra falar do filme de 1991. Pra quem não assistiu, A Bela... Sem cortar você... Já cortando? Já te cortando, é só pra... Deixa eu falar aqui com vocês aqui, ó. Eu sei que quando a gente começa a comentar, gera muito entusiasmo nas pessoas, gera muita dúvida, gera muita expectativa de ver o que a gente viu. Mas termina o vídeo. Verdade. Fique com a gente até o final, depois vá assistir o vídeo. Isso, assista o filme. Assista com essa nova perspectiva. Assista com a nova perspectiva. Porque já teve gente que tava vendo e aí parou na metade, parou na nossa programação. Parou não faz, é um pecado. É um pecado, quem interrompe o Pode Bem não vai pro céu, não.
Tem coisas que eu não interrompo, sabia? Tipo uma música do Kirk Franklin. Vamos criar um pecado aqui agora? É um pecado. Pô, quem interrompe o Pode Bem não vai pro céu. Não vai. É igual eu ouvir Kirk Franklin. Se eu interrompo uma música do Kirk Franklin, cara, eu me sinto mal. Não dá pra interromper. Não dá pra Aquele interromper. clima contagiante. Sagrado Mas, ali. olha só, Enfim, vamos lá. vocês estão perdoados, só fique conosco. Termine o Pode Bem no termina. Mundo Paralelo e depois Eu assistir sei o que é filme. bom, mas aqui é bom também, aqui é maravilhoso. Com certeza. Então, pra vocês que estão aqui, eu acho estranho, né? Quem nunca assistiu a Branca, a Bela e a Fera. O Wesley nunca havia assistido. Olha, nunca havia assistido. Mas aí ele assistiu, fez Mas aí anotações, eu assisti, chorou. 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 Que homem que não chora com o filme daqui? As feras mais brutais e robustas choram. Ele chorou. Eu não chorei não, mas Não, chorou não, tô brincando. se eu estivesse fora dessa correria, desse tumulto aqui, dessa, sabe, todo esse turbilhão que é trabalhar, talvez Sim. eu choraria. Então vamos lá. Bela e a Fera, pra quem não conhece ainda, então aqui vai ter spoiler, obviamente. A Bela e a Fera de 1991, esse filme de 1991, ele é um filme o qual é um homem, um rei, um príncipe, na verdade, muito egoísta. Ele recebe na porta da casa dele uma senhora velha, idosa, que está oferecendo uma rosa em troca de um abrigo instantâneo, por conta do frio, da chuva. Então ela está oferecendo uma rosa. Aquele príncipe era muito egoísta, ele era muito mimado, era muito grosseiro. Então ele tocou a velha embora. Sai daqui, e achou um absurdo, né? Uma rosa só. Aquela velha era uma linda feiticeira. Então ela se revelou uma linda feiticeira. E ela colocou uma maldição naquele príncipe por conta de que ele não tinha amor no coração. E essa maldição sobrecaiu sobre o príncipe e sobrecaiu sobre todos os empregados e servos e súditos do reino daquele príncipe. Então aquele príncipe era um jovem bonito, você foi se transformado numa fera. Tá entendendo? Com chifre e tudo. E cada pessoa do reino se transformou em algo parecido com a sua função. Porém, aquela linda feiticeira, ela deu uma maldição e disse o seguinte: olha, quando você se apaixonar e for recíproco, a maldição será quebrada. Quando você amar alguém, não é se apaixonar, amar alguém. Sim. Então a temática aqui do filme é amor, obviamente. Então você que tá com a sua esposa, meu querido, olha, tá entendendo? Já pega o cobertor, já pega aí a pipoca, pega o cobertor pra assistir, pode bem, viu? Pra assistir, pode bem. Pode Então, bem. Pega o cobertor pra assistir, pode bem. Certeza. Óbvio. E depois você vai e assista a Bela e a Fera. Isso, aí depois você chora com a sua esposa lá assistindo a Bela e a Fera. Mas aí o que acontece? Então todo filme ele vai seguir nesse naipe dessa maldição que precisa ser quebrada. Porém, o filme tem a cena de uma jovem que está recente numa aldeia do interior, aonde ela não está conectada com essa aldeia do interior, e o filme vai se desenrolar entre essa jovem conhecer essa fera e eles vencerem ali os seus obstáculos e conseguirem se amar. No final eles se amam, aquela coisa toda. A gente não precisa deixar de dar spoiler da Disney. Isso, certo? de um filme que é de 1991. Vamos lá, Wesley. Play. E aí, da primeira cena, o que você achou? Olha, da velha batendo na porta o que eu já peguei da introdução do filme é a beleza está no interior das pessoas. É a temática praticamente do filme todo. Do filme todo. É amor e é isso, sim. Certo? Aí tem essa história do príncipe que você acabou de contar. E as aparências enganam. Porque o príncipe era belo, mas tinha orgulho, tinha arrogância. Era horroroso por dentro. E as aparências enganam porque aquela feiticeira que parecia ser uma velha moradora de rua era uma feiticeira linda que tinha um poder em tanto. E ao ponto que quando ele viu a beleza da feiticeira e o poder dela, ele já se ajoelha aos pés dela, mas não tinha mais como revogar. Então, existem coisas na vida que vocês que falam bastante, né? Uma palavra lançada, uma flecha lançada. Uma palavra mal lançada. Mal lançada. Então ali ele falou e não tinha como revogar. Aconteceu. Então, eu também já vi vários casos. Eu já vi vários casos de pessoas contando que foram atender um morador de rua e na verdade não era um morador de rua.
Sim, eu já ouvi casos assim Eu também. já ouvi casos assim, então é bom tomar cuidado, porque Era um anjo, as era um pessoas diziam. anjo. Eu já É. vi um caso de um cara que ele falou que ele tava numa rua sem saída. O pastor Doni, Sim. que foi mencionado pelo Edson, falou que tava numa rua sem saída. E um morador de rua, aparentemente com a perna quebrada, engessada, veio até ele, conversou com ele e pediu uma moeda. Ele deu uma moeda, quando ele virou pra ver o morador de rua novamente, já tinha sumido e era uma rua sem saída. Sim. Então, existem esses relatos. Então, as aparências enganam, o príncipe era muito belo, mas dentro dele era cheio de arrogância e Era soberba. horroroso por dentro. E aquela feiticeira que se aparentou, ela meio que fez um teste, Era né? feia por fora, era um Sim. teste, obviamente, mas ela era linda. E o castigo foi tê-lo tornado uma fera. Justamente toda aquela beleza que ele tinha, tudo aquilo que ele se apoiava, a feiticeira encontrou a brecha ali. Então foi a ruína dele. Aquilo que ele mais amava se tornou, ao ponto que ao longo do filme você vê ele rasgando as fotos dele, tem espelhos quebrados, Sim. ele mesmo não se aceita, né? E eu me lembrei, quando chegou na metade do filme, que eu me toquei. Nabucodonosor. E aí eu falei, nossa, porque Nabucodonosor ele se ensoberbeceu. O rei Nabucodonosor O rei lá do livro de Nabucodonosor. Daniel. Sim, na Bíblia tem um relato nos tempos antigos de um rei que ele se ensoberbeceu muito, da época de Daniel. E essa soberba dele foi tão elevada que Deus deu um sonho. E ele sonhava, né, com a fauna e a flora, É. e deram a interpretação, e por fim, a história resumidamente, ele se torna uma fera, ao ponto que ele não tem consciência, ele tem penas, né, garras, É. e aí ele fica um bom tempo vagando. Ele pasta com zumentos selvagens. Sim, ele vive como animal. Então Sim. toda aquela glória, ao ponto. Ele era tão glorioso que ele fez uma estátua só pra ele. Foi verdade. E um dos maiores impérios era dele. E É. agora ele é um nada. Então ninguém mais lembra de Nabucodonosor, porque Deus então decidiu assim. E aí quando a consciência volta pra ele, quando ele volta pra si, ele reconhece aonde ele errou, ele volta nos caminhos dele e reconhece que Deus é o Todo-Poderoso. Ou seja, a questão de beleza interior não é uma questão apenas da Disney ou de Hollywood, né? A Sim. Disney pega muito isso. A questão de beleza interior é um conceito bíblico. Sim. Seja belo interiormente, não é verdade? Sim. Seja belo interiormente e o exterior não importa tanto assim. Sim. Porque às vezes o exterior ele depende das circunstâncias. Quem nasce no norte, quem trabalha muito no sol, Sim. pessoas que nascem desprovidas de beleza. Apesar que eu não acho que não tenha quem não é belo. Eu acho que tem pessoas que não são bem cuidadas. Mas a questão é bíblica também, não é só da Disney. Sim. O meu relato dessa parte do começo, porque é onde explica o sentido do desenho, Sim. o meu relato, eu não vou acrescentar mais nada do que você falou, porque tá perfeito. Eu só vou acrescentar um ponto só. Eu não vou enrolar muito. Sim. Um ponto só. Ele se tornou o que ele já era por dentro. Sim. A fera que ele se tornou foi apenas Só externar, externou. aparentemente, visivelmente, vamos falar assim, Sim. o que já era por dentro. Ele era aquele monstro por dentro. Sim. Num corpo de um jovem bonito, de um jovem belo. Tanto que os serviçais da casa se tornam o que eles já eram. O que ele já era. O cozinheiro se torna um fogão, porque ele... É como se o fogão fosse ele. Sim. A faxineira se torna... Porque cada um tinha amor no O que fazia. Luiz, né? É Luiz. Que ele se torna um castiçal. É. Então significa. E pode perceber que ao enredo do filme, Luiz é o cara que conecta as pessoas. Sim. Quando chega o senhor, que é o pai da Bela, ele recepciona. É. Quando chega a Bela, ele recepciona. Quando é pra fazer festa, ele recepciona. Quando é pra levar pelos caminhos do castelo, ele recepciona. Então ele se tornou um castiçal porque ele já era aquilo. Alegre, Alegre. recepciona. Ou seja, e que traz luz. Sim. E que traz luz. Beleza? Outra questão também só é que toda ação gera uma reação. E o que se planta se colhe. É verdade. Então, o que ele remeteu, simplesmente ele só colheu. Verdade. Que foi esse externo aí da feiura dele, né? Sim. Da feiura dele. Certo. Vamos lá. Próxima cena é a Bela. A Bela Sim. na aldeia do interior. Não é verdade? Sim. A Bela saindo e passeando pela aldeia do interior, indo em direção à biblioteca, cantando uma música. Só que a música que ela canta interage com a música com que os moradores daquela aldeia cantavam também. Sim. Você prestou atenção na música? Prestei.
O que que te chama a atenção na música? Olha só. O paradoxo do desconforto. De início, dá pra perceber que Bela não se enquadra na sociedade. Verdade. E tem uma parte da música dela, um trecho que fala assim: eu quero mais do que a vida do interior. Eu quero mais que a vida no interior. É. Sim. E tem uma frase que ela fala pro pai dela, que é: não me ajusto bem aqui. Então, dá pra perceber que ela não se enquadra naquela sociedade. Ela tem uma disfunção ali. Ela é a menina que lê demais, que Sim. gosta de histórias, de aventura. O pessoal vê que ela é diferente. Sim. E ela também entende que ela não se enquadra ali. Exatamente. E ela era bela por fora. Bela por fora. Porém, a maior beleza dela era por dentro. Sim. Não significa que quem é belo por fora necessariamente é horroroso por dentro. Sim. Não é verdade? Porque ela era bela por fora, porém ela era muito mais bela por dentro. E essa beleza de dentro realçava a beleza que ela já tinha Sim. por fora. Completava. E você percebe que ela é totalmente. Ela é tudo o contrário do que a fera era. Porém, mesmo sendo boa, ela despertava sentimentos facciosos nas pessoas. Você percebe que quando as pessoas começam a cantar, primeiro começa ela cantando, né? Sim. E depois as pessoas cantam. Quem é essa moça? É uma metida. Algumas pessoas, outros gostavam dela. Ela é Sim. linda, ela é isso. Mas outras pessoas. Amigável. Outras pessoas cantavam Ela é assim. estranha. Ela é estranha. Só vive no mundo dela. Só vive no mundo dela, trancada. Mas aí é que tá a questão. A questão de que, às vezes, você ser belo por dentro e por fora não significa que as pessoas vão te aceitar. Sim. Não significa que as pessoas vão te incentivar. Às vezes tem pessoas que elas estão cegas para enxergar qualquer tipo de beleza. Sim. Até porque elas são feias. E foi como foi falado aqui, se eu não me engano. Só dá pra conhecer, só sabe o que é um relógio falso quem entende de relógio original. Então não tem como alguém se afeiçoar com a luz sendo trevas. É verdade. Então quando a luz se remete pra ela, na verdade ela não enxerga a beleza da luz. Porque ela tá cheia de trevas. Não sei se você já viu a história da casa, que todo dia a mulher olha pro outro lado da rua e a casa da mulher tá suja. E ela fala pro marido dela: nossa, aquela vizinha não lava a roupa direito. Olha, Nossa, aquele lençol branco olha tá o manchado. lençol, olha o carro dela, só E- anda sujo, e só era anda empoeirado. vidraça. E aí o marido dela um dia decide fazer uma faxina na casa, e aí ele limpa as vidraças da casa. Por fim, não era a casa da mulher, não era o lençol, não era os filhos, Era a não era o carro, vidraça. era dela. a casa dela. Então assim, quando você se tornar belo, vai gerar sim um incômodo para as pessoas que não são belas. E é interessante porque no desenho, falando do estereótipo, falando da aparência, repara na aparência das pessoas que tem sentimentos facciosos contra a Bela, mesmo não conhecendo Bela. Sim. Normalmente é uma mulher muito luxuosa, porém careca. Sim. Então ela almeja uma coisa que a Bela tem naturalmente, e Sim, ela não tem, a ela é careca. juventude, a Ela tava colocando uma beleza. peruca. Uma A peruca. outra é feia. Sim. A outra, o marido olhou pra Bela, então aquela coisa, ou seja, isso retrata muito bem uma atitude que a sociedade tem de tacar pedra em árvore boa só porque a pessoa não é tão boa quanto aquela árvore. Sim. Ou tão boa quanto aquela outra. Então retrata muito isso, das pessoas tacarem pedra uma nas outras, ou tacarem pedra numa pessoa porque ela é melhor que ela. Sim. Só que a Bela é melhor por quê? Porque estuda, porque ela é gentil e tudo isso. Sim. Aí a cena, ela chega ali, né, na livraria, pega um livro, compra um livro e beleza. Vamos lá, qual a próxima parte que te destaca pra você? E só pra destacar essa parte da Bela não se enquadrar na sociedade, Sim, pode falar. é que se a gente olhar pra maioria dos filmes, pra maioria dos seriados ou de animações, justamente aquela pessoa que não se enquadra com a sociedade, que não encontra ali o seu canto, ela vai ser aquilo que descobre o diferente, é aquele que almeja mais. Pode olhar, todos, desde anime, desde desenho, desde filme. Eu poderia citar aqui números, mas se o pessoal de casa aí buscar na mente, vai ver que geralmente o herói é aquele que não se enquadra na sociedade. Ele tem um olhar diferente, ele Mais tem amplo. mais amplo, uma ideia diferente. Ele é geralmente mencionado como louco, como, sei lá, o lunático.
E é justamente aquele que descobre algo diferente. Certo? E a Bela, ela não odiava a aldeia do interior. Sim. Ela só não encontrava as suas expectativas. Ela não conseguia ter Era expectativas como ali. se ela quisesse mais. E do ela que fala. Ela fala. Eu quero mais do que uma vida no interior. Eu quero um príncipe disfarçado. Sim. Na música dela, eu não anotei, mas eu gravei. Eu quero aventura, sei lá o quê, um príncipe disfarçado. E o que ela encontra é um príncipe disfarçado. Sim. Você tá entendendo? Então, o que ela buscava, ela encontrou. Sim. Só pra mencionar também, eu tava vendo nessa semana um vídeo do Leandro Carnal. Sim. E ele tava numa conversa com pessoas e ele falou assim: o que é o amor pra você? O amor pra você seria um amor incondicional acima de todas as coisas? Aí as mulheres que estavam lá na roda falou sim. Então, o amor pra você não tem a ver com dinheiro. Não, o amor não tem a ver com dinheiro. Aí ele, bom. E se seu marido fosse um porteiro? Elas falariam, não. Uma já meio que achou, sabe, tipo, já não se expressou tão bem. E outras ficaram caladas. E ele falou assim, ó. E se o seu marido daqui pra sempre não te desse mais nada? Fosse um paralítico, sabe? Tipo, alguém que não pudesse te ajudar em nada. Aí a conversa já mudou. Sim. Aí ele falou, então quer dizer que o amor não tem a ver com dinheiro. E as mulheres tentando, sabe, tipo, se justificar. Não, porque tem que entender que tem um limite de um para cada um, sabe? Tem a questão de compatibilidade, mas elas tinham acabado de falar que o amor não tem a ver com o dinheiro. E aí quando ele faz uma pergunta mais capciosa, o argumento delas cai. Cai. Então é fácil falar. Então assim, ó, já passando pra outra parte do filme. Qual é a outra parte que você vai analisar? Gaston. Ou seja, ela vai na livraria, a Bela vai na livraria, ela aluga um outro livro e na volta ela encontra Gaston. E aí? Gaston, ele é cheio de soberba, né? Orgulhoso, vaidoso, arrogante. E eu coloquei que já de início a soberba precede a queda. Exatamente. Olha, e outra uma coisa que eu destaco, o Gaston, ele só consegue olhar a beleza exterior de Bela. Sim. Porque ela é linda mesmo. Linda. Assim, no desenho, né? Ela é linda. Só que o Gaston, ele não consegue olhar a beleza interior de Bela. E a afeição que ele tem por ela, vamos dizer assim, eu não vou nem usar a palavra amor, e nem a palavra paixão, sim, porque eu não considero que Gaston tinha amor e paixão por Bela. Eu considero que Gaston, ele tinha um fascínio tamanho por si, que tudo que era belo tinha que ser seu. Sim. Então ele tem uma obsessão por Bela, como um troféu para si mesmo. E não é paixão nem amor. Eu não acho que a paixão é amor. Talvez uma pessoa vai assistir o filme, talvez você vai assistir o filme e falar, eu acho que ele era apaixonado por ela. Eu não vejo assim. Sim. Eu vejo que ele tinha um fascínio por ela, ele tinha uma obsessão por ela. E ele só conseguia olhar a beleza do exterior, né? A beleza de fora. Eu anotei aqui, tem um versículo em Provérbios 31:30, que diz assim, ó: a formosura é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Ou seja, aqui o versículo bíblico de Provérbios 31:30 está dizendo que a formosura é uma ilusão e a beleza acaba. Então, Gaston está tamanha forma iludido consigo mesmo, que, lembra daquelas 3 loiras? Sim. Que era caidinha por Gaston? Gaston. Lembra que ele pega elas assim, gira pra cima, tá? Fala que aquelas loiras não são bonitas. Lindas também. Mas a Bela, ela tinha um brilho diferente que Gaston não conseguia entender. Mas ele sentia um brilho diferente. Ele sentia que a cidade parava pra olhar a Bela. E ele tinha um fascínio porque o melhor ele quer pra ele, porque ele se acha o melhor. Correto? Correto. Ele se acha o melhor. Porém, essa parte do desenho nos ensina, na postura de Gaston, a ilusão de você tentar ter um relacionamento com uma pessoa embasado na aparência dela. Sim. Embasado. E o versículo bíblico diz. Ele diz que a formosura é uma ilusão. Ou seja, a formosura é uma ilusão. Por quê? Porque a gente fala que as belezas estão nos olhos.
Você acha bonito uma loira, o outro acha bonito uma morena, o outro acha bonito uma magra, o outro acha bonito uma mais fortinha, Sim. o outro acha bonito uma baixinha, o outro acha bonito uma mais alta. Uma que fala direito, o charme da outra é falar errado. Ou seja, a formosura é uma ilusão. Cada Sim. um cria a ilusão conforme o seu gosto. Agora, a beleza passa. Sim. E outra questão aqui que eu peguei de Gaston é não aceito os foras de Bela. Só que isso é muito mais profundo. Quando tem essa questão de ter ela como um troféu e tudo que é belo ele quer pra si, tanto que ele tem bichos empalhados, troféus, mas esse não aceita os foras de Bela, embora tenha muitas outras interessadas nele, como aquelas 3 loiras. A gente pode se aprofundar um pouco mais. Quando a pessoa ela é soberba e ela é altiva, quando ela vê uma barreira na frente dela, ela não aceita. Então eu também não via uma paixão ali em Gaston. Eu via como se fosse um fascínio. E incrivelmente o ser humano tem isso. Justamente aquilo que é mais difícil eu quero. Falar que é impossível chegar na Lua, vamos tentar chegar na Lua. Sim. É impossível chegar em Marte, vamos tentar chegar em Marte. É impossível fazer um carro voador, vamos fazer um carro voador. Então o ser humano em si ele já tem isso contido. Claro que tem pessoas que aflora isso mais, né? Sim. Tem isso mais externado. Mas eu vejo o Gaston ali como um arrogante, egocêntrico, que não aceita ouvir um não. Se Bela tivesse falado sim na primeira vez pra ele, ali ele procuraria uma outra mulher, ou ele procuraria uma outra fascínea que preenchesse aquilo que tem dentro dele. Então, eu até peguei aqui, ó. E Gaston, ele acaba, ao longo do filme, ele acaba se mostrando mais feio. Sim. E mais idiota, porque tanto o amigo dele fala, né? Orgulhoso explorador de louco. Tipo, que pessoa é tão presunçosa e tão desprezível que ela explora louco? Exatamente. E outra coisa, de Gaston, nessa cena que ela tá voltando da livraria pra casa dela, que aí ela vai se encontrar com o pai, Sim. ele pega no livro dele e fala assim, pra que você lê tanto? Eu não gosto. Olha, pra que ler tanto? Sim. Começa a ter muitas ideias. Mulher começa a pensar demais. Começa a pensar demais isso. Começa a pensar demais. Ela fala assim, Gaston, você é um homem primitivo. O homem primitivo que ela chama é o que hoje se denomina machista. Sim. E ele é a figura do machista. Sim. Gaston é a figura do machista. Ele é, na minha opinião, ele é a figura do machista. Sim. Ele acha que a mulher é o objeto, que todo mundo vai. Virou GTA, né? É aquela coisa de buzina, a mulher vem, né? Sim. Ou seja, que E todas. ele é tão presunçoso que ele fala, hoje eu vou me noivar com Bela. Só falta eu pedi-lo em casamento. Exatamente. Tipo, como se ele ele colocou a data do noivado hoje e hoje a pessoa vai aceitar. contratou a música, a banda, tudo. Ou seja, ele não se importava com a vontade dela, com o querer dela. Ele não Sim. se importava. Tanto que tem uma parte de uma outra canção que ela usa uma frase assim: o que eu mais quero, o que eu mais desejo é ter alguém que pra me entender. Eu anotei isso daqui. Isso. Ou seja, Gaston não queria, tá pouco ligando se ele queria entender Bela ou não. Ele simplesmente queria ter o mérito. Eu casei com essa mulher. Sim. Só porque ela era bela. Sim. E aqui, falando dessa questão de soberba, porque tem muito soberbo e muito arrogante que ele simplesmente quer possuir como se ele tivesse subido de nível, como se ele tivesse alcançado mais um mérito. Só que justamente isso é um labirinto sem fim. Sim. É um ciclo vicioso. E aí eu peguei Tiago, capítulo 4, do 1 ao 7. Tá anotado aí? Tá anotado aqui. Mas eu coloquei só do 1 ao 7 onde menciona, Sim, né, sim. essa questão. Mas eu peguei o 1 e o 2. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Gaston, ele justamente é esse. Que ele luta, guerreia, ele move a cidade inteira para ter Bela aos seus pés, mas não consegue.
E isso só consome ele cada vez mais. É verdade. Isso só vai submergindo ele. E vai cada vez. Por exemplo, ele tenta hoje e não consegue. Aí amanhã ele tenta de novo e não dá. E Bella não. Ele não é humilde pra entender que, quer saber? Ela não quer eu vou viver minha vida. Gaston é do tipo arrogante, soberbo e altivo. Exatamente. Essa altivez é como se fosse o seu próprio martírio. Ele sucumbe por conta disso. Tanto que o final dele é Não, trágico. o final é trágico e horrendo, né? Sim, Uma outra coisa, quando ela chega na casa do pai, você viu o tratar dela com o pai? sim, Você viu como ela trata o pai dela? sim. O pai Eu- dela é inventor? Um inventor, um cientista, né? Ele não estava conseguindo terminar ali, dar o toque final numa máquina para uma máquina funcionar. Sim. Numa feira de invenção que ele queria, era longe, era fora da aldeia, que ele queria mostrar a sua invenção, expor. E lembrando que nessa. Eu não sei se não retrata a década de 90, retrata mais a época do século XIX ou É. do século XVIII, né? Porque tem castelo, essa coisa. Sim. O filme é de 91, mas Sim, e justamente essa era a época onde era como se fosse o campo fértil de invenções. Tanto que você tem Tesla, você tem Isaac Newton e tantos outros nesse campo de fertilidade que foi essa época do século XVII ao XIX. para os criadores, Então, né? era comum e ao mesmo tempo não era comum. Era comum ter inventores, mas é aquilo, né? Você tenta criar uma invenção. Por exemplo, antes de Thomas Edison falar que nós teríamos luz de LED, era uma loucura. Sim. Então, o cara que ele olhava, que é justamente que se enquadra em Bella, que é o cara que olha além dos horizontes, que tem uma visão a mais, e fala assim: e se nós saíssemos do fogaréu pra luz normal, movida por energia elétrica? Nossa, tá ficando louco. Se falasse que hoje nós teríamos toda essa tecnologia, esses celulares, sabe? Fala, não, você tá maluco, não tem como. E o pai de Bella era simplesmente um homem que tava acreditando e tava aproveitando aquele tempo. E o tratar dela com o pai é esplêndido. Esplêndido. Ele chega, ele tá ali, oi filha, sei lá o quê. Ela, oi papai. Ela chama de papai. Só pra mencionar uma cena um pouco antes, Sim. quando as pessoas estão zombando do pai dela. Antes não. Antes. Zombam do pai dela 2 vezes. Não, zombam do pai dela inúmeras vezes. Várias vezes. Mas, pra apresentar o pai dela, as pessoas chamam ele de louco. Foi o Gaston e o aquele amiguinho do Gaston. Sim, que ela saindo já dessa cena com o Gaston, pra ir pra casa dela, chamam de louco. E ela fala assim: meu pai não é um louco, ele é um gênio. Exatamente. E eu ouvi uma frase de um rapaz chamado Evandro Guedes, e ele fala a diferença entre o louco e o gênio. O louco é aquele que constantemente tenta algo que não dá e não tem resultado. Ele não obtém êxito naquilo. Mas não é aquela tentativa de almejar, porque é lícito você tentar e almejar e não conseguir. Você não é menos por não conseguir. Você simplesmente, as circunstâncias, as ocasiões não permitiram. Só que o louco é aquele que dá pra ver que não vai dar certo, não tem como, e ele ainda assim insiste, é o teimoso. O gênio não, o gênio é aquele que ele implementa seu tempo em alguma atividade ou em algo, e ele faz com que aquilo aconteça. Exatamente. Então, quando a pessoa, vamos supor, eu vou criar uma taça. O louco e o gênio, quando eles estão no processo de criação, eles são as mesmas pessoas, nada diferencia eles. O que vai repartir esse caminho é quando o louco não consegue e é quando o gênio consegue. Se você não consegue, as pessoas te chamam de louco, porque não viram o resultado. Se você consegue, as pessoas vão começar a te chamar de gênio, De gênio. porque elas vão ver o resultado. Mas o caminho é igual. O caminho é igual. De ambos. E aí ela fala assim: meu pai não é louco, meu pai é um gênio. Então você já vê a defensiva dela para com o pai. Não, e a visão que ela tem do pai. Sim. Que é diferente da sociedade. E ela não se corrompe pela visão da sociedade. Não. Tá entendendo? Tem muitos Porque casos, tem né, de meninas que sentem vergonha, né? Tem filhos que é tipo assim, se pá, sua mãe é meio maluca, né? Aí a filha tem vergonha de andar com a mãe porque o coleguinha ou a coleguinha acha a mãe dela meio maluca. Não. Sim. A Bella não. Ela tem uma visão definitiva do pai dela. Provavelmente ela deve ser, a mãe dela deve ser falecida. No filme Sim. não retrata nada. O pai dela já é um idoso.
Então é aquele pai que teve a filha já próximo da velhice. Sim. A mãe deve ter falecido. O filme não diz nada, não fala se são filha de pais separados. Pelo carinho, o amor que ela tem pelo pai, dá pra perceber que, tipo, como ela não menciona a mãe em nenhum ponto, não dá pra definir. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: a honra que ela tem pelo pai. Pode ver Sim. que quando ele fala, filho, eu vou desistir, ela não desiste, não. Você tá pertinho de realizar. Ele fala, é Sim. verdade? O que eu tô fazendo? Me dá a chave. Ele se anima todo. É uma filha que honra o pai. O que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe. Sim. É o primeiro mandamento com promessa. Dos 10 mandamentos, é o primeiro mandamento que tem promessa. Sim. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na face da É, terra. eu coloquei aqui, eu também mencionei essa parte, que é honra teu pai. E outra coisa também que eu percebi ao longo do filme é que protegeu o pai em todos os momentos. Então, desde quando o pessoal tava zombando que ele era um louco, ela fala, não, você é um gênio. Até onde o pai dela se perde, que o cavalo volta sozinho. É o Felipe, o nome do cavalo é O Felipe. nome do cavalo é Felipe. Um abraço, Felipe. É, Felipe. Para os Filipes que Para estão os nos... Felipes do não, Brasil. não é Felipe, é Felipe. Felipe. Não, é Felipe, né? Felipe. É É tudo Felipe parecido. mesmo, é Felipe mesmo. Aí o que que acontece? O cavalo volta sozinho com a invenção e ela fala, cadê meu pai? E ela vai atrás do pai dela. É o cavalo leva ela. O cavalo leva ela. Esse Ela Felipe aí tem uma... memória boa. É, Mas esse cavalo tem memória Eu boa. sei. Cavalo treinado. E ela protegeu o pai em todos os momentos. Desde aquela hora também onde eles querem colocar ele Num hospício. num hospício, ela defende, ela se coloca na frente em todos os momentos, até naquele momento em que ela tem a oportunidade de então enfim viver o sonho dela, fora ali do vilarejo. Fora da aldeia, mas Sim. ela não se esquece do pai. Ela não se esquece Ela, eu do pai. preciso ver meu pai. Ou seja, é uma filha que honra o pai. Sim. Hoje em dia, nós temos muitos jovens com talento, com qualidade, com oportunidade, porém ruindo em todos os seus planos porque não honrou pai e mãe. Sim. E não honram. Não honram. Sim. Não honram. Até para que se prolongue os teus dias na face da terra. Sim. Tem muito jovem morrendo hoje com overdose, acidente de moto porque está alcoolizado, por não ouvir os pais. Às vezes os pais falam assim, não anda com tal companhia. Sim. As companhias são da hora, mas tá te levando para um mau caminho, não anda. Por não ouvir os pais, colhem grandes consequências e dolorosas consequências por não honrar pai e Porque mãe. assim, ó, lá em Provérbios, você vê que tem, se eu não me engano, pela minha leitura que eu fiz superficial assim, não tão aprofundado em Provérbios, até porque é um livro que se você fosse ler mesmo pra fazer um balanço, você fica a vida inteira. É muito profundo, né? Mas eu acredito que provavelmente deva ter 30% de Provérbios falando dos insensatos e dos nécios, Sim. uma outra parte falando sobre assuntos diversos, e eu apostaria aí uns 50% falando sobre a sabedoria e o sábio. Mas os 30% já é uma quantidade, porque na maioria dos versículos ele fala do sábio e do tolo, do sábio e do nécio, sabe, do insensato e do sábio. Então sempre tem esse balanço. E imagina, Provérbios há muitos anos atrás já falava e não deixava explícito a idade. E hoje a gente já tem visto que com dados e com notícias que vêm até nós orgânicas, né, naturais, Sim. que os jovens estão sim não tendo essa sensibilidade para ouvir os mais velhos, né? Pra acatar os Pra conselhos. acatar e não tendo essa sabedoria de que na multidão de conselhos você tem a vitória. Então, ele dá um conselho, deixa eu ouvir, porque ele já deve ter errado, ou ele já deve ter acertado, né? Geralmente, eu como jovem, eu já pensei dessa forma, tipo, ele tá falando porque acho que ele não conseguiu, mas eu vou conseguir. Ele tá falando, mas o tempo dele era diferente. O nosso tempo aqui já é outra coisa, já tá mais fácil, já tem, o pessoal já tá com a mente mais aberta, e às vezes não. E os mais velhos sempre vão estar falando, porque é a voz da sabedoria, né? Da experiência também. Então, eu espero que a gente mude, eu espero que a gente se conscientize. Eu sei que o Brasil, ele já não tem essa cultura, eu sei que o Brasil não tem essa facilidade de ter um diálogo, de ter esses discursos de conhecimento. Sim. Né? É difícil você ver um jovem sentado com um idoso conversando. É difícil você ter um jovem, sei lá,
compartilhando experiências com uma pessoa mais experiente. Tem sim, mas o número é menor do que aqueles que querem fazer suas decisões próprias, agirem por si mesmo. Perfeito, perfeito. Uma outra coisa que eu quero destacar Sim. de Gaston, também, até pra gente pular pra próxima cena, é que Gaston, ele sempre forçou o amor de Bela, se garantindo na sua própria beleza. Eu já falei isso. Sim. Mas tem um versículo que fala sobre isso, que é Provérbios 11. Você citou Provérbios aí, Provérbios 11, 22. Ele diz assim, ó: a beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Gaston era um homem belo. Ele tinha uma beleza exterior. Sim. Exterior. Correto? Mas a beleza na pessoa dele, que não tinha juízo, é como um focinho, como uma joia de ouro no focinho do porco. Não vale nada. A Sim. beleza dele, com a falta de juízo dele, a beleza dele não vale nada. Sim. E ele tentava forçar esse amor, né? Amor não, né? Ele tentava forçar ela a casar com ele, porque não era nem amar, me ame, era casa comigo, Sim. se garantindo na sua própria beleza. Dessa cena, a gente já vai pra cena onde o pai dela pega a invenção, e ele se perde, né? Ele se perde, eu tô falando aí, se tiver um ponto que você tiver que destacar, você me para, tá bom? Sim. Ele se perde no meio da floresta, tava nevando muito, ele é atacado por lobos, e o cavalo dele foge, assustado com os lobos, e ele vai bater aonde? Nos portões do castelo da fera. O pai, que é o Maurice, né? Pai da Bela, vai bater nos portões. Lá ele entra, é recepcionado pelos atendentes que estão transformados, cada um na sua função. A faxineira virou um Sim. espanadrapo. Não, um espanadrapo não, é Espanador? um espanador. Sim. A mulher da cozinha ali que ajuda pra servir o chás virou um bully. O filho dela virou uma xícara. Então todos os funcionários eles também foram amaldiçoados. Sim. Mas recepciona muito bem ele. Muito bem o Maurice, bem. que é pai da Bela. Porém, quando a fera vê, a fera pega ele e o prende. Sim. E o prende ali. E a fera, ela vai e o prende. Simplesmente Bela, ela consegue o cavalo dela volta, mas Felipe, cadê meu pai? E o cavalo dela guia ela até esse castelo. Ela entra nesse castelo, você tá entendendo? E ela vai subindo as escadarias e ela ouve a voz do pai que está preso num calabouço, Sim. certo? Quando ela ouve a voz do pai, então o pai dela: filha, sai daqui, porque tem uma feira enorme, monstruosa, ele vai levar você. E aquela coisa, ela: papai, eu preciso tirar o senhor daqui, E a fera aparece. Sim. Certo? Tem alguma coisa pra falar aí? Certo. Você não pegou nada daí? Ah, peguei, filho. Então tá, pode falar. Peguei. Eu chamo de a cena sacrificial. Qual é a cena sacrificial? É quando ela faz um acordo com a fera para ficar no lugar do pai. Sim. Ao ponto que a fera se surpreende dizendo assim: você quer que eu aprenda? Ele se surpreende. Porque assim, o começo da história, a fera, o príncipe se tornou uma fera porque ele não tinha compaixão. Sim. Porque ele não tinha amor. E quando ele vê aquela moça, que é filha, dizendo: eu fico no lugar dele, mas solte o meu pai, ele se surpreende e diz assim: você quer que eu aprenda? E o semblante dele meio que cai assim, tipo... E aquele acordo pra ele foi vantajosíssimo. Sim. Por quê? Porque tem aquela questão da maldição. Sim. E se ele amar, se a pessoa se apaixonar, quebra a maldição. De começo é interesse. Sim. De começo, ele tem isso mesmo, interesse. Tá entendendo? Então ele faz o acordo, pega o pai dela, coloca dentro de uma carroça mágica, porque até a carroça, o rapaz lá da carroça virou uma carroça mágica. Sim. E essa carroça mágica leva o pai dela embora e ela fica ali. Sim. Certo? Essa cena de se sacrificar, me colocar no lugar, me lembra de Cristo. Me lembra também. Que se colocou no lugar de nós, no castigo. Claro, Bela ali estava fazendo por seu pai. Cristo fez por toda a humanidade. Sim.
Ele se colocou no nosso lugar, se sacrificou no nosso lugar, para que nós fôssemos perdoados dos pecados que os nossos antepassados e que nós mesmos cometemos Sim. diante de Deus. Um outro ponto interessante também é que a Bíblia, ela diz que nós temos que, assim como Cristo deu a vida por nós, está numa das epístolas de João, nós também devemos dar a vida uns pelos outros. Sim. Dar a vida pelos irmãos, na verdade, ela fala assim, dar a vida pelos irmãos. Ou seja, ela deu a vida para o pai dela. O irmão que a Bíblia fala não é o irmão sanguíneo, mas o irmão em Cristo. Sim. Dar a vida por ele. Então, esse preceito, esse princípio, essa atitude dela é bíblica. Sim. E o que acontece? A gente sabe que ela queria viver algo fora daquele vilarejo, né? Daquela aldeia do interior. Daquela aldeia do interior. Então, pensa, uma menina sonhadora que já não queria estar numa aldeia. Sim. Imagina agora estar trancafiada dentro de um castelo com uma fera presa. Então ali ela estava sacrificando, eu coloquei assim, ela propõe em dar a sua liberdade em troca da liberdade do Pai. E aí me remete a Jesus na cruz. Acordo de vida, sacrifício que custa. Então custou para ela. Foi. Custou a liberdade dela, os sonhos dela. E ela ia ser prisioneira para sempre. Para sempre. Nunca mais ela ia ver o pai dela. E justamente essa atitude dela é o que torna mais bela ainda. Então, É a beleza interior. é a beleza interior. Toda a temática do filme está em dois temas: amor Sim. e beleza interior. E nós, seres humanos, nós temos sensores. Então, quando algo anormal acontece, nós captamos isso. Então, por exemplo, ver uma pessoa bonita é bom? É bom. Seus olhos se admiram. Mas apenas os seus olhos físicos. Mas quando você vê uma beleza que foge além do estereótipo, já não é mais os seus olhos físicos que está vendo. É os seus olhos espirituais, seus olhos internos. Então aquilo mexe ainda mais com você. Porque beleza por beleza, a gente vê aí na mídia, a gente vê nos desfiles de passarela, a gente vê no Instagram, mas é aquilo que é só a beleza por si. Só a estética. Mas quando você se depara com uma cena, uma atitude, onde a beleza ela foge, impacta. Foi o que aconteceu com a fera, que ele olha e fala assim, agora não tô entendendo mais nada, porque todo mundo busca fugir desse lugar. É, E ainda mais quando me vê. E ela não, ela propôs estar aqui. sim. Mas ela pediu para olhar para ele e ela se assustou. Mas ela Venha para a luz. ela enfrentou toda a circunstância visível. Sim. Porque ela ficou com medo da fera. Aham. Mas mesmo assim ela se sacrificou. Acordo de vida. O acordo de vida, perfeito. A cena que tem, ela vai pro quarto, né? Porque Sim. os funcionários ali da fera falam, não vai colocar ela no calabouço, dê uma acomodação melhor pra ela. Lembra da maldição que precisa ser quebrada. Ele dá uma acomodação melhor pra ela, Sim. um quarto, vamos falar, um quarto de princesa. Então ela vai ali, ela deita e começa a chorar, e a câmera vai se desaproximando, atravessa a janela e vai pro pai dela e vai lá pra uma cantoria no bar. Sim. Nessa cantoria lá no bar, Gaston novamente. Ataca. Gaston novamente, né? Gaston, ele está lá no bar e ele está meio assim pra baixo, meio, sabe, meio xoxo, Triste. meio triste. Arrasado. Quando o ego e a altivez da pessoa é atacada. É atacada, né? Porque a mulher deu fora nele, né? Diversos fora. E aí o que acontece? O amigo dele, baixinho lá, começa a falar, não fique assim, começa a animar o Gaston. Isso é bonito. Animar aquele que está triste, caído. Porém, eu notei uma coisa, o Wellington. Aquele amigo dele começa a cantar. Os outros caras do bar começam a cantar. Todo mundo no bar. As três loiras também estão no bar. Sim. Começam a cantar. Mas a cantoria deles, daquele bar, retrata perfeitamente como o ego de Gaston era massageado. Porque eles cantam. E a letra da canção deles é toda característica ruim. Sim. É enaltecendo as características ruins de Gaston. Sim. Você é o único, não é mais belo. Não é? Sim. O que você quer, você pode. O que você quer. E aquilo vai animando o Gaston. Eu sou isso mesmo. Ele vai tanto que animando
que ele Sim. mesmo também passa a cantar. Ele Eu começa a cantar. sou, ninguém é mais que eu, sei lá o Tanto quê. que na música o amigo dele fala, explorador de louco. Quem poderá fazer algo como você? Explorador de louco, quem poderá fazer algo com você? Ou seja, nem Gaston estava percebendo que toda aquela, não vou chamar de amizade, mas toda aquela companhia que ele estava tendo, era uma companhia que ele estava tendo por conta das características ruins dele. Sim. Eu anotei um versículo em Provérbios 16, dizendo assim, o que me chama a atenção? Provérbios 16, 18, diz assim, ó, o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Sim. Você percebe que o amigo de Gaston, ele é o retrato daquelas pessoas que têm afeição pelos estereótipos e pelas características negativas das pessoas? Aqui eu queria deixar meu parecer ao amigo dele. Sim. Tem um lado bom desse amigo dele. Pode perceber que esse Sim. amigo dele tá em todo momento com ele. Se tá falando com a Bela, o amigo dele tá lá na espreita. Quando ele vai pedir a Bela em noivado, novamente o amigo dele tá ali coordenando a orquestra, não sei o que lá, não sei o que lá. E quando ele tá no bar, esse amigo dele vê ele cabisbaixo e fala, você? Pra baixo? Triste? Gaston? Mas eu comecei a reparar e eu pensei assim, será que não é aquela pessoa que gostaria de ser o Gaston, mas ele é baixinho, gordinho? Exatamente. Então ele acaba... Narigudo, então ele acaba externando em Gaston, espelhando aquilo que ele queria ser. É Então, o que nós falamos no mundo paralelo do sim. Big Brother Brasil. Então ele acaba se tornando um súdito. Isso a gente vê em algumas séries ou em algumas novelas, onde tem aquela menina muito linda e sempre tem aquela feinha ou as feinhas, né? Que, nossa, que faz tudo por ela. Tem muito filme americano, Americano, né? Que tem aquela que Norte-americano. a famosa, né, da escola, e aí tem ali seu grupo de 2, 3 amigas que não são tão famosas, não tão bonitas, mas estão ali pegando uma rabeirinha dessa menina que é linda. E aí eu pensei, tem um lado que é bom, que ele tá ali, mas e se for simplesmente um outro egoísta, só que em miniatura? Um outro orgulhoso, só que em miniatura. Exatamente. Por isso que o versículo que eu li pra você, ele diz assim, ó, o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Olha só, eu anotei aqui o seguinte, o amigo de Gaston é o retrato daqueles que têm afeição pelos estereótipos e pelas características negativas das pessoas. Tem pessoas Sim. no mundo que têm afeição por características ruins. Não só Poxa, do mundo, hein? Eu gosto do cara porque o cara é assim, meu. Se tiver que meter a mão na cara, ele mete. Não, sim. Como é que é? Tipo, não, sabe por quê? Sabe por quê eu gosto desse cara aqui? Eu gosto desse cara aqui porque, ou dessa pessoa aqui, porque assim, quando tem que falar na lata, fala. Beleza, é bacana falar a verdade. Sim. Humilhar os outros não é bacana. Menosprezar os outros não é bacana. Sim. Desprezar os outros não é bacana. E tem pessoas que têm prazer E nisso. tem isso externado no mundo, que a gente vê, mas também tem no meio religioso, nas igrejas. Que o cara simplesmente chega e fala, você falou mal de mim, agora eu vou te amaldiçoar, você vai morrer agora aí. E o pessoal, tipo, isso aí mesmo. Ele é o profeta. Meu Deus! Jesus falou, ame os vossos inimigos, orem por quem vos persegue. Sim, na Bíblia também, no Novo Testamento, vai relatar alguns conflitos que Paulo tinha com pessoas que deixavam a sua fé para seguir falsos profetas. Para Sim. seguir apóstolos falsos com teorias, com pensamentos totalmente contrários ao que Paulo tinha. E você vê que sempre tem aquelas pessoas que, pra pegar uma rabeirinha daquele cara que é um pouco mais famoso, daquele cara que tem um pouco mais de visibilidade, do cara que quando ele chega na balada, ou quando ele chega em algum evento, ou quando ele chega na igreja, as pessoas já vêm até ele, e ele externa esse orgulho, essa altivez, e ela se subjuga, ela se submete. Às vezes, como acontece, Gaston, muitas das vezes bate naquele rapaz lá no gordinho que é amigo o dele. baixinho amigo dele. Zoa ele, Zoa. sabe? Manda nele, você vai ficar aqui. O cara fica no gelo o tempo todo lá esperando a Sim, Bela Não voltar. sei se você lembra do Pica-Pau, Lembro. que tem o Zé Curubu, Sim. e tem aquele outro passarinho que fica junto com o Zeca. Eu sei.
E é isso. É como se fosse um papagaio aquele lá, né? Ele é sempre o que é colocado no problema. É. Ó, eu tive uma ideia. Mas por quê? Porque tem pessoas que têm afeição por estereótipos Sim. e têm afeição por características Se negativas. submetem. Não é apenas submetem, elas também se submetem, mas elas têm afeição. A palavra Sim. que eu quero enfatizar é a afeição. Sim. É tipo assim, eu gosto desse suco de uva. Tem gente que gosta de gente que fala palavrão. Tem gente que gosta da outra porque a outra, quando chega no banco, fala alto, grita com todo mundo, faz barraco e faz o negócio acontecer. Humilha a caixa, faz isso, faz aquilo, a operadora de caixa. Sim. Ou seja, uma das coisas na cantoria do bar também que eu percebi é que Gaston e a Fera, eles têm. Tanto a Fera quanto o Gaston são horríveis por dentro. Sim. A Fera era um príncipe belo, foi amaldiçoado porque é horrível por dentro. Gaston é um caçador, que ele é um caçador, Sim. e um desocupado, Desocupado. que eu não vi nenhuma ocupação em Gaston, a não ser Fica caçar. atrás de Bela e... Fica atrás de Bela. Ele é um caçador. E apesar que caçador é uma ocupação. É uma então, ocupação, mas... se de repente ele... tiver um caçador nos Não, assistindo. mas ele passava tanto tempo É tipo assim, no ócio. Ocupação que eu quero dizer não é que ele era vagabundo, é tipo assim, vai cuidar de outra coisa, pô, deixa a menina em paz. Sim. Mas a questão é a seguinte, eu percebi que tanto o Gaston quanto a Fera são horríveis por dentro. Mas tem uma diferença. Qual é a diferença? Os dois são horríveis, mas que faz uma diferença. Tem uma diferença. Na vida de ambos foi a companhia a diferença. Perceba as companhias de Gaston, não só o amiguinho dele, mas Sim, todos outros os que homens, cercavam do bar. As meninas. Exatamente. Todos enalteciam Gaston. E é visível que Gaston é um cara horrível. Sim. Ele é ridículo. As obras dele, entendeu? As obras, Sim. não é a aparência. De aparência ele é bonito, ele é forte, ele é alto, mas as Sim. obras dele é ridícula. É ridícula. Extremamente Não tem feio, nenhuma companhia deselegante. dele. Todos aqueles que estão ali, nenhum é amigo. Sim, e aqui eu já quero partir Agora, não, rapidinho. Agora, a Fera, olha pra Fera. Toda companhia de Fera é o quê? São amigos. Sim. Por quê? Porque quando a Fera grita, o Catsal fala assim, ó. Amo. Não grita não, amo. A mulher que é o bully, ela fala o quê? Você precisa ser mais gentil. Sim. Ou seja, é aquela questão que, tipo, eu estou contigo porque eu te amo, eu estou contigo porque eu sou seu amigo. Sim. Mas ser seu amigo me faz ver seus defeitos e eu preciso trabalhar em você. Sim. Essa foi a diferença. Tanto que eu anotei aqui, ó, sem tomar muito tempo seu, Provérbios capítulo 13, versículo 20, que diz assim, ó, quem anda com os sábios será sábios, mas quem anda com os tolos acabará mal. Sim. Ou seja, Gaston já era ruim, tanto quanto a Fera. Já era feio quanto a Fera. A Sim. Fera era feia por dentro e por fora, Gaston era feio por dentro. Porém, a Fera andou com gente sábia. Sim. E ele se tornou sábio. Gaston andou com gente tola. E ele acabou mal. Sim. Foi a sua Sim. ruína. Então a companhia deles fez uma grande diferença para quem eles iriam se tornar. E aqui eu parto pra... a Fera cogita que Bela será a pessoa que irá quebrar o feitiço. Tanto a Bela quanto seus amigos. A partir do momento que ele enxerga uma possibilidade, que esse feitiço foi justamente improvável. Porque quem teria uma afeição pela Fera, tanto pela sua aparência, e tanto como ele viveu muito tempo longe da sociedade, sabe, tipo, sem convivência, Ele se tornou um Ele- ser rude. antissocial. ele era um príncipe, então ele sabia falar, ele sabia se portar, Ele tinha- ler. Tanto que tem uma cena que a Bela pede pra ele ler, ele fala, faz tanto tempo que eu não leio. Então, aquele isolamento fazia com que aquela fera continuasse ali incutida. Ele mergulhou Sim. no quanto horrível ele é, ele mergulhou Sim. nisso. E aqui, a partir do momento que eles encontram uma oportunidade, eles cogitam, ela vai ser que vai quebrar o feitiço, existem decisões que nos impõem limites. Então, quando tem aquela cena que ele conduz ela até o quarto, que aí ele fala, você vai jantar comigo? Aí ele fala, ó, pede com jeito. Aí ele fica meio impaciente, não grita. Ó, faça de tal jeito. E ele, por ser uma fera, não tem mais limites, não tem mais o que fazer na situação dele,
deu pra ver que ali ele começou a ter um limite. Ele começou a ter um cerco. Ele começou a, tipo, deixa eu maneirar aqui. E além de. Existem decisões que impõem limites. Para alcançar objetivos é preciso se encaixar nas circunstâncias. Ele tinha um objetivo: encontrar um amor verdadeiro e recíproco. Amar, né? Amar Sim. e encontrar um amor. Sim. E para isso, ele precisava de se encaixar nas circunstâncias. E Bella, ela é aquela pessoa que não é tão, vamos se dizer assim, não é fácil, mas ela não se dá fácil. Então, sai do quarto, eu não vou sair, eu não quero jantar. Então, eu não vou jantar, sim, pronto. e aí ele, pra um rei que já sofreu uma maldição porque era soberbo, ouvir um não agora e ter que aceitar esse não. Nossa. Então, De uma moça de uma aldeia. de uma Camponesa, vamos dizer assim. camponesa. E aí ele. Mas lembra qual era o maior desejo de Bella? Sim, Era ter alguém para entendê-la. sim, Então, ele não ia conseguir conquistá-la daquela maneira. Até porque ela ficou para dar a vida em troca da vida do pai dela, mas ela não ficou por livre e espontânea vontade. sim. E aí, agora a fera entra em um processo de metanoia. Então agora ele é uma fera, só que agora ele tem um objetivo. Mas antes de você entrar aí, Sim, posso? pode. Porque tem uma cena antes. Sim, Por exemplo, quando ela sai do quarto, porque a fera falou, então você não vai comer nunca mais. Né? Vai morrer de fome. sim, E grita, fome, que dá até aquele eco, sim. aquele castelo vazio, né? Hum. Dá aquele eco. Quando passa um período, acho que deve ser de madrugada, ela sai do quarto. Ela tá com fome. Sim, Então tem toda aquela cena que você contou do Catsais, né? sim, Toda aquela cena, tudo. E agora ela tá indo para uma ala que ela era proibida de ir. A ala oeste. Ala Oeste. A ala oeste. Ela falou, a fera falou, você pode andar em qualquer área do castelo, menos na ala oeste. Sim, Menos na ala oeste. Então ela tá indo lá na ala oeste. E olha que o Catsais e o relógio fala pra ela, não vai. sim, E ela vai pra ala oeste. Ela vai, ela distrai eles e ela vai. O que ela encontra na ala oeste? Era um local onde a maior parte das coisas, a maior tipo 90 a 95% das coisas, estavam quebradas. sim. Estavam quebradas. Tudo lá estava destruído. O quadro dele, o lençol estava rasgado, Estátuas, as espelhos. estátuas, os espelhos, tudo ali estava quebrado. Sim, Quando eu vi aquela cena com o olho técnico hoje, né, porque eu assisti esse filme quando eu era criança, mas quando eu assisti novamente, na intenção de fazer o paralelismo com preceitos bíblicos, sim, eu entendi que aquela ala oeste, ela representava a parte do nosso ser que nos traz mais problemas e que precisa ser consertada. Aquela ala oeste, que Sim. ela não podia entrar porque a fera não queria que ela entrasse, não Sim. deixava ninguém entrar, não permitia ninguém ter acesso, representava a ala dentro da fera, sim. Seu âmago. que estava quebrado e precisava ser consertado. Aquela, pode ver que o castelo todo ele tem monstros. Sim. As estátuas que eram de anjo viraram demônios. Sim. Era estátua de demônios. Então ela tinha uma aparência tenebrosa, mas Sim. estava tudo no seu lugar. Estava tudo arrumado. As cadeiras estavam arrumadas, a mesa estava arrumada. A ala oeste tinha aquela parte. A única coisa que não estava quebrado Sim. era a rosa que a feiticeira deu, que estava dentro de uma cúpula, e cada tempo que passava ela soltava pétala. Se soltasse a última pétala e ele não se apaixonasse, e uma pessoa não se apaixonasse, ele não amasse, Sim. e uma pessoa não amasse ele ia ficar monstro para sempre, e todos os do castelo também. Sim. Aquela ala oeste, ela representa para nós essa parte dentro do ser humano, que o ser humano não deixa as pessoas ter acesso. Intocável. O ser humano, eu usava uma frase, e eu dizia assim, para uma pessoa, você é um diamante dentro de uma rocha. É essa ala oeste. É tipo assim, quem é que quer quebrar pedra? Quem é que quer quebrar pedra? Ninguém quer quebrar pedra, filho. Sim. Ninguém quer criar calo na mão. Você trabalhou em obra comigo, nós já trabalhamos aqui, ó. Olha os calos aqui, ó. Sim. Criar calo na mão. Ficar inchada, pim, pim.
você sentir dor no seu corpo e ver que a rocha não quebra? Sim. Pim, você pim lá, pim na pedra, na rocha, Sim. a rocha quebrar, porque você sabe que tem um diamante ali dentro. Sim. Tá entendendo? A aloeste, a rosa era aquele diamante, a preciosidade. Porém que estava escondido dentro de uma ala onde tudo estava feio, Sim. horroroso, desconcertado, quebrado, fora do lugar, rasgado, Sim. destruído. E o que dá pra perceber é que é o local onde ele mais vive, né? Não, e é o local, Tanto que é o único local onde ele vive. com a chegada da Bella, aí ele começa a acessar outros locais. Ele começa a acessar a Exatamente. cozinha, ele acessa Ele o não vai quarto, pra quarto, coisa ele nenhuma. vai lá pra fora, Ele não vai pra quarto, coisa nenhuma. Ele só fica ali na ala depois. oeste. Na ala oeste, ele está preso dentro de uma área da vida dele. Aquela ala oeste, pra Sim. mim, na minha cosmovisão do filme, representa aonde ele está preso. Sim. E é o que muitas pessoas hoje estão. As pessoas estão vivendo, fazendo seus 30, 40, 35, 45 anos, mas elas ainda estão presas em um ano, em uma situação, Sim. em uma rejeição da mãe, em uma briga com o marido, em uma situação aonde elas têm um castelo, têm tudo para viver e não vivem porque elas estão na ala Sim. oeste. Eu até anotei aqui, ó, que a ala das nossas vidas que estamos mais apegados. A ala, por que ele ficava lá? Só na ala oeste. Porque era a ala que ele estava mais apegado. Sim. Mas era a ala que precisava se consertar. É aquele Era diamante. onde tinha a preciosidade, que era rosa. Era onde tinha a preciosidade, que era a rosa. É aquele diamante que a gente tá tão apegado que a gente não quer deixar ele brilhar, quer deixar ele dentro da rocha. Sim. E para brilhar precisa lapidar, para lapidar precisa arrancar dessa rocha, precisa quebrar a rocha. Sim. Ou seja, pessoas que estão apegadas em áreas da sua vida que está toda desconcertada, se desapegue, deixa alguém entrar. Sim. Porque a Bella queria entrar e entrou. Ele fez o quê? Sim. Tirou ela de lá. Ele expulsou. Mas lá na dança, só dá um salto lá na dança, depois de quando a gente vai passar por essa parte, mas depois que ele está, tipo, já amando ela, e ela também amando ele, que ele já, como você disse, ele já está acessando outras áreas do castelo, ele já trocou de Toma roupa, banho. tomou banho, cortou os pelos, Sim. aprendeu, né? A gente vai chegar nessas partes, Sim. mas na dança, que tem até aquela música, né? Eu não sei se é da Celine Dion, sentimentos são que eles dançam, ele leva ela pra oeste. Sim. Ele Voluntariamente. ele deixou ela acessar. Tem pessoas que elas estão tão trancadas dentro de si que elas não deixam um amigo, Sim. um amor, uma outra pessoa, um pastor, ou melhor, Jesus, Sim. acessar essa área. Essa área que está destruída, que está quebrada, que Sim. precisa ser consertada, que tem uma preciosidade lá dentro. Essa preciosidade está passando o tempo dela, mas as pessoas estão Sim. apegadas. Ou seja, é importante. Se você tem uma área da sua vida destruída, deixa Jesus entrar Sim. e deixa Jesus consertar. E aqui eu quero também fazer menção Deixa eu já colocar mais suco, porque a gente funciona à base de suco. à base de suco. A que Aurora é o Tinta combustível. Integral. Pode ver que a garrafa já tá vazia, porque antes de começar a gravação a gente já zerou aqui. Já deu uma passeada. Mas já tem outra lá, daqui a pouco a equipe aí vai trazer pra nós. É isso aí. Pode falar. É, Aliás, ó, tome suco Aurora, viu? Muito Tome bom. suco Aurora e beba água também. A água faz bem pro gente. Pelo amor de Deus. Suco Aurora sempre. Sempre. E água também, gente. Água sempre também. Os objetos falantes. Eu tava vendo, aí eu pensei, bom, a feiticeira foi muito generosa com a fera, porque poderia ter deixado ele sozinho no castelo. Mas não, eu achava que os objetos, eu nunca tinha visto, eu achava que os objetos eram objetos de verdade, que a feiticeira foi e encantou eles pra servir eles, já Sim. que eu imaginei que por ele ter se tornado fera, os trabalhadores, o pessoal que vivia ali naquele castelo teria saído, né? Tipo, porque ele se tornou feio e ele começou a se tornar feio, tipo, sabe? Porque tem um feio, tipo, horroroso, mas tem aquele feio que grita, autoritário, que a gente vê no filme, né? É o feio por dentro também. Sim, Não é só o feio por fora. O que você tá fazendo aqui, não sei o que lá, desce agora.
vai agora. Não, sabe? Tipo, esses negócios que é tão mal educado. Tudo E no aí, grito. eu falei, não, a feiticeira foi generosa com ele. Fez os objetos do castelo se tornarem animados pra poder estar servindo ele, já que nenhum ser humano teria coragem de enfrentar ou de conviver com ele. Sim. Não só pela feiura, mas não ter flexibilidade, né? Mas eu acredito que a feiticeira, sem te cortar o seu raciocínio, Sim, eu também acredito que a feiticeira transformou todos os súditos deles em um objeto, alguma coisa, mas não horrenda. Pode ver que o único feio lá é ele. sim, Mas não horrenda, porque eu acho que a feiticeira entendia que ele precisava ter companhias certas que cooperassem para a transformação dele. sim. E aqui eu também quero mencionar o livro Pequeno Príncipe. Ah, do C.S. Lewis. C.S. Lewis? Não. eu Qual não que é o sei. Pequeno Príncipe? Não, Pequeno Príncipe. Ah, não. Ó, eu. Ô, Tem a louco. Nárnia, o príncipe de. É que a Nárnia se divide em 7 O volumes. príncipe Né? do quê? Eu sei lá. O Pequeno Príncipe. De quem que é? Anthony de Saint-Exupéry. É isso aí. Anthony de Saint. Pequeno Príncipe, ele começa a viajar para alguns planetas. E aí tem planetas icônicos, como o da Rosa, o do rapaz do poste, onde ele tem que desligar e ligar de novo. E tem um planeta que ele encontra um rei muito autoritário, muito soberbo, sabe? E aí ele tem um diálogo com o rei como ninguém nunca teve. É intérprete, né? Tipo, o rei fala não, ele não quero. Aí o rei, como assim? Então eu te mando você não me responder. Tipo, o rei falava assim, ó, me responda. Aí ele, não quero. Então eu te mando você não me responder. Saia daqui, não quero. Então eu te mando ficar aqui. Porque ele não queria perder a pose de rei. Sim. E aí, o Pequeno Príncipe, ele não entende esse jeito do rei. Aí o rei fala assim, eu nunca peço nada pra ninguém que ela não consiga fazer. Além que eu seja autoritário, mas eu peço aquilo que tá no alcance das pessoas. Aí o Pequeno Príncipe entendeu que ele se alimentava do seu ego. Sim. Ele vivia sozinho naquele planeta, então ele vivia de ordenar. Mas ele não ordenava aquilo que era impossível. Ele ordenava aquilo que era possível. Pra não ser descumprido a sua ordem. E aí o que acontece? Tem essa questão da feiticeira, ela entender. Bom, eu acredito que ele precisa se alimentar. Ele precisa de boas companhias até pra ele conseguir chegar nesse propósito. De transformação. Sim, porque senão ela estaria fazendo algo que é impossível, né? Que tem um versículo na Bíblia que fala sobre essa questão, né? Que Deus, ele dá pra nós aquilo que nós aguentamos. Ele não nos tenta, né? Ah, não. Deus dá Fazer aquilo a além... prova, prova conforme as nossas forças, né? Sim, Eu tenho um versículo, só não lembro de cabeça. sim. E aí, sobre os objetos falantes, foram enfeitiçados. Eu não entendi. Depois que eu entendi, que eu fiz a lógica, eu falei... eu acho que cada um representa o seu cargo. E aí eu também quero mencionar uma outra coisa aqui. Não sei se você pegou essa. A anotação sobre a questão deles serem trabalhadores, né? Já que a fera precisa deles e eles precisam da fera, são pessoas que Deus coloca em nossos caminhos para nos ajudar. Então, sempre no nosso caminho, Deus vai estar colocando pessoas ali no nosso cotidiano que vão estar nos apontando que nós precisamos deles e que eles precisam de nós. E bem ressaltado pela sua parte, porque essas pessoas que estão para ajudar ele, não estão para apoiar ele. Sim. Pode ver que qual apoio que do começo do filme até o fim do filme que ele recebe? Só dos... Ele só recebe crítica, Sim. mas crítica construtiva. Sim. É aquele versículo bíblico, eu não lembro onde tá, que diz assim: melhor são as feridas de quem ama do que os beijos de quem odeia. Sim. Ou seja, ele recebe crítica. Amo, não grita, trate assim, fala pra Seja ela mais assim. cavalheiro. E percebe que ele ouve conselho? Ele ouve. Essa é a bacana. Porque às vezes Deus pode colocar pessoas do seu lado para orientar essa preciosidade Sim. que você é. Mas Mas se você não ouve, ali ele tava nas últimas. é porque as A pétalas da semana rosa. tava se acabando e ele simplesmente se tornou aquilo que ele nunca imaginaria se tornar. Ele acabou num fim que solidão. Eu acredito que um rei sempre vive cercado de muitas pessoas, o seu Sim. palácio belo, o palácio estava feio, sempre. Você percebeu que depois daquela dança, eu acredito que como você já estudou um pouco sobre cinematografia, Sim.
como o filme ele vai deixando bem detalhado, né? No Mas início- teve um período lá, antes da dança, o castelo foi limpado. Você não lembra daquela Sim, música, então, As Vassouras? mas antes, assim que a Bela chega, ainda tá muito escuro. Tá, Mas está. ao longo do tempo, Vai clareando. vai clareando, sabe? Tipo, ela vai conhecendo os demais locais. Retratando a luz que ela Aí, tem. antes da dança, eles fazem toda aquela limpeza, corta grama, É. arruma tudo, Verdade. pinta. E aí chega a hora da dança. A dança tá um espetáculo. Abre as cortinas, deixa a luz entrar. E a luz fica maior. É. E aí, na fase que ele toma banho, você já vê tudo mais nítido, mais claro. Ele até se torna um pouco mais aceitável, não é tão feio quanto nas trevas. É. A gente começa a ter afeição pela Sim, pela você olha fera. e fala, hoje, O feio ficou bonito Sim. porque ele tava transformando por dentro. dentro, é de dentro pra fora. Dentro pra fora. E aí o que que acontece? Então Deus coloca pessoas para nos ajudar. E esses objetos falantes ajudava ele e ele ajudava eles. Com a presença, né? Já tinha dado emprego antes, né? Sim. Já tinha uns contratados antes. Mas uma coisa bem importante acima de tudo isso é as consequências e as nossas atitudes podem afetar terceiros. Então, aquela arrogância dele, aquela altivez. Não, as palavras que a feiticeira falou, mimado, o Sim. narrador, mimado, egoísta e grosseiro. Então, E que não ama. sim. Então, todas essas características É. fez com Ruins. que um castelo inteiro fosse também Afetado. afetado. Ou seja, você lembra de qual profeta? Jonas? De Jonas. A desobediência de Jonas afetou Sim. os outros. Sabe daquela cena do jantar? Aquela cena que ele tá comendo feito um cão. Ah, essa daí eu não peguei muito. Você não pegou? Que ele tá na mesa, que ele fala assim com a boca cheia. Que ele fala com a boca cheia. E ela assim assustada. Aí ele tenta, porque ele tá cooperando pra mudança. Sim. Esse é o bacana. Quando quem precisa de ajuda quer ser ajudado. Entende que Foi você que falou do quê? que tem pessoas que não querem ser ajudadas, Sim. né? Não, mas eu falei pra você ontem na conversa à noite. O Ben tava vendo aqui o Lego Ninja, né? E aí. O bem meu filho, tá? Não e aí, bem eu não. Não. Eu não assisto Lego Ninja. Só Bela e a Fera. Não, assisti pra coisar, né? Sei. Eu não assisto Bela Fera, não. Você tá me Não tirando? assisto, não. Não, Aí mas tá não. o cara lá chorando. Ai, pai. Não, eu ouvi pra trabalhar. Amém. Tá não, bom, eu eu não estou vou aqui. discordar de você. Olha nós aqui, ó. É porque assim, a gente assiste separado, né? A gente assiste o Sim. filme, você Sem faz as suas influência alguma. A gente chega aqui e debate as ideias. Mas eu imagino. Escrevendo o texto chorando e o Wesley lá do outro lado, lá na casa dele, escrevendo o texto. Eu tô trabalhando. Quando chega aqui, eu não chorei não. Assim, Eu não vendo por chorei esse não, lado pô. aqui, uma cosmovisão da fera, Não né? mexeu muito comigo, não. Se você olhar um pouco mais técnico, não tão lúdico, né? E aí o cara tá lá. Mas então, a enfim. cena do jantar que eu quero te dizer pra você é o seguinte, pode deixar. Ele tava todo... Aí ele tenta pegar a colher. Mas ele não Há acerta. tanto tempo. O tamanho da boca do bicho, uma colherzinha com a sopa. Mas você viu o que ela fez? Ela se rebaixou, não ao nível dele, mas de um nível de etiqueta que ela estava com a colher tomando a sopa. Ela pega a sopa pra tomar no prato. Sim. Ela nota o esforço dele de mudança, mas ela também não é tão rígida. Isso com fica essa nítido. Fica nítido. Durante todo o filme. O quanto ela flexibiliza a etiqueta Sim. pra poder ajudá-la. Ela dá uns passos atrás pra poder pegá-lo na Sim. mão. O filme, ele relata isso. Ele tenta de um lado e erra. Aí Exatamente. ela vai e ajuda. Ela erra e ele ajuda. Então sempre tem essa reciprocidade. Aí o que que acontece? As nossas atitudes podem afetar terceiros. Podem afetar, sim. Tanto que quando chega a hora da dança, né? Tá todo mundo animado. Enfim, voltaremos. Enfim, nós vamos... tanto que tem um guarda-roupa, né? Que fala, enfim, eu vou poder usar minhas roupas, sair dessa poeira, né? Tipo, uns já planejam sonhos. O bonito é que todos estavam no mesmo barco furado. Ninguém culpou a fera. Não. Tipo, você é o culpado. Eu acho isso incrível, tanto que eu falei aqui, eu comentei
na entrevista do Neves, A entrevista do Neves que saiu segunda retrasada, né? Saiu segunda retrasada. E aí eu lembrei de um TEDx que teve uma palestra, e aí foi com o cabo... Desculpa, segunda passada. Foi com o capitão do BOPE. E aí o TEDx é uma palestra para empresas. Sim. E ele falou, dá para aplicar o tratamento do BOPE, a estratégia do BOPE dentro da empresa. É o mesmo padrão. Aí ele falou assim, ó, no BOPE nós focamos em liderança. Liderança porque se um perder, o outro tem. Não tem só um líder no BOPE. Todos têm pensamento de liderança. Porque numa missão pode morrer, alguém pode se aposentar. Um se aposentou, vai deixar de fazer a missão? Um morreu, vai deixar de fazer a missão? Não, todos pensam como líder. E ele falou, infelizmente, nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, não é falado sobre essa questão básica de consertar problemas, sobre ideias, sobre liderança. E esse pensamento que eu acredito que essa filosofia que esses objetos falantes tinham era de tipo, ele já errou, ele já foi tudo isso, sabe, mimado, sem amor. A gente também já foi afetado por estar aqui junto com ele. Nosso foco é o quê? Vamos resolver o problema. Então, toda aquela colaboração que são inúmeros é pra vamos sair daqui. E eu amo esse pensamento, sabe, que é tipo, vamos sair daqui, a gente tá no mesmo barco furado. É interessante porque é bem notado, ninguém culpa ele, ninguém Sim. briga com ele. Sabe o que eu Todos vejo? em prol de... Eu vejo que ele tá cercado de... claro que é o filme, né? Uma pessoa na vida não vai conseguir ter tantos amigos assim. Sim. Mas ele tá cercado de... Não, lembrando que tinham inúmeros, mas você vê mais o Luiz e o relógio perto dele. São três. O Bully, o Catsal e o relógio. Sim, são os mais próximos. Mas todos os em outros colaboração... Isso, são 3 amigos, né? Todos os outros seguem a orientação daqueles 3. Que eles o amam. E mesmo que ele fez uma burrada, porque ele era ruim, ele era egoísta, né? A palavra não amava, era mimado, egoísta e grosseiro. Sim. Né? Não diz que ele maltratava os funcionários. Diz que ele era mimado, egoísta e grosseiro. Sim. Ele foi amaldiçoado e ficou assim. Da cena do jantar, ele foi pra dança. Pra dança lá dentro da biblioteca. Certo? Ele foi pra dança. Nessa dança, ele permitiu que ela acessasse a ala oeste. Foi aonde eu falei da outra vez. Depois da dança. Depois da dança, ele pergunta uma coisa pra ela. Ele faz uma pergunta assim, se ela estava feliz. E ela responde, eu estou feliz. Ou seja, ele conseguiu o que, sendo feio por fora, o que Gaston sendo bonito por fora não conseguiu. O que ele conseguiu? Compreendê-la. E ele conseguiu. Como que ele fez com que... O que Gaston, olha que louco. O que Gaston, aquela cena que ela pega um livro novo, né? E Gaston joga na lama? Joga na lama. A fera, ela tinha um espaço incrível. Uma biblioteca enorme. Que era o que aproximava e trazia mais afeição a Bella. E não era só um livro. Era um mundo inteiro. E ele falou o que pra ela? É seu. É seu. Eu quero te dar um presente. Enquanto Gaston tirava ele deu tudo que era dele. É seu. Sim. Ou seja, o que eu vejo isso? Eu vejo que ele tratando a si mesmo, ele se tornou um ser apaixonante. Sim, e também lembrar... Às vezes nós temos aquela velha ideia de que, nossa, eu quero que ela seja apaixonada por mim. Eu quero que ele seja apaixonado por mim. Eu quero que ele me ame. Eu quero que ela me ame. Meu querido, trate a sua ala oeste. Qual é a sua ala oeste? Sim. Trate a sua ala oeste. Vai tratando sua ala oeste que você se tornará um ser apaixonante. Sim. Seja ela ou outra, alguém vai se apaixonar porque você... Não quem tá só próximo? apaixonante, mas amigável. Amável, amigável, apaixonado. Eu tô falando de amor, de amor mesmo. Porque as pessoas, elas são arrogantes, elas são egoístas e querem que os outros a amem. Sim. Do jeito que ela... Não, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Mas que frase mais idiota é essa? Todo mundo tem processo de mudança. Como assim aceitar do jeito que você é? Eu nasci uma criança que minha mãe limpava meu bumbum. Sim. Aí agora eu vou ter que ser um cara de 33 anos que a minha mãe ainda limpa meu bumbum? Eu evoluí. Daqui a um tempo eu vou estar mais velho e vou evoluir. Sim. Eu não sou o que eu sou. Eu sou o que cada dia eu vou buscando ser. A questão é o seguinte,
ele trabalhou na sua ala oeste, porque foi após o jantar, né, que ela bebe junto com ele. Sim. Aí eles dançam lá na biblioteca que ele deu pra ela. Ele leva ela até a ala oeste. Sim. Ali a vida dele é tratada. Ele permite que alguém entre e veja as suas feridas para também entendê-lo. E ele também vai Sim. tratando as Aí suas aqui feridas. eu quero mencionar isso acerca disso. Menciona aí. É... Eu só tô meio chateado, viu? Por quê? Acabou o suco de uva. Acabou o combustível? Tem um outro lá, mano, fechado. Aurora, traga mais combustível para nós. Aurora, traga por mais favor. combustível. Ó, o que acontece aqui? Todos nós somos cruéis feras sem a transformação de Cristo. Sim. Então, todos nós somos uma fera. Em algum ponto, todo mundo tem uma ala oeste. Sim. Eu acredito que nós já nascemos, né? Sim. E todo mundo é uma fera. E a partir do momento que você encontra essa transformação em Cristo, você começa, a partir do momento que você sai de fera, pra ser... O que vem depois da fera? Eu não posso falar um príncipe, pode ser um príncipe? Ele se transforma num príncipe, né? Um príncipe, uma princesa. Num belo príncipe bela ou numa princesa, bela princesa. Então, todos nós somos cruéis feras sem a transformação de Cristo. E sobre a questão que ela foge, né? Ela vai embora. Não, foge não. Foge. Não. Porque quando ela entra na ala oeste, que ela vai pegar na flor, que aí ele você tá voltando pra trás, tá? Sim. Tá. Que aí ela vai, foge, Sim. e aí os lobos vêm Você pegar voltou, ela. só pro pessoal entender, você voltou um pouco o filme, Sim. né? Tá. Aí os lobos vêm pegar ela. E aí ele aparece pra salvá-la. Ele salva ela. Sim, ali ele já mostra uma É, hombridade. hombridade. E ali é a fera ferida que depois vai ser cuidada. Que quando ela volta, ela reconhece que ela errou, aí fica aquele diálogo, né? Mas você errou porque você desobedeceu, não era pra entrar na oeste. Mas você foi arrogante, né? Fica aquela briguinha de gente que já tá apaixonada. Sim, só que aí o que acontece? Ela cuida dele. Então Cuida. ele protegeu ela do lobo. E ela agradece. E ela agradece. Obrigado por salvar minha vida. Sim. Ela fala, obrigado por salvar minha vida. Que mais? Então, que aqui também lembrando que uma vez você falou aqui num dos mundos paralelos, os temporais, circunstâncias difíceis unem pessoas. unir pessoas. As circunstâncias difíceis, no caso aí, foi ela tá correndo o risco de perder a vida por causa que os lobos Sim. ia devorar ela. Sim. E ele briga com os lobos. Como a gente já mencionou também, a vida da Bella contagiava e trazia mudanças por onde passava. Sim. Você vê no começo do filme dela no campo, e ela canta, e todo mundo canta, e parece que a cidade inteira pra ver ela. E quando ela chega no castelo, tudo começa a se mover. Eles começam a ficar mais animados. E o que a gente falou, o filme começa a ficar mais claro, começa a ter mais cor. Eles já arrumam, que é a cena dele tomando banho, né? Eles arrumando todo o castelo pra ter a dança. Pra ter a dança. Após a dança, ele leva ela para o oeste. Sim. Após o oeste, ele fala, você está feliz? Ela fala, eu estou. Aí ele olha direitinho pra ela, mas o que foi? Eu tô com saudade do meu pai. Ele fala, tem um jeito de você ver seu pai. E ele mostra o espelho mágico. A Disney tem esse negócio com o espelho, né? Bastante, eu não entendo né? direito não, mas ela tem esse negócio com o espelho. Místico. Místico. Esse daqui é meu? É seu, meu O querido. que aconteceu? Aconteceu que tinha pouco, eu enchi a tua taça e deixei a minha aqui, no pouquinho. Você encheu Porque a quando? gente tem que servir, o Cara, próximo. você acredita que eu não vi? Você não viu? Eu ainda fiz assim, ó. Eu tô Empurrei. bem... Se você voltar ao vídeo, eu ainda fiz Eu assim, vou ó. voltar. Empurrei. Piu! Aí o que acontece? É o clique agora, né? Do Adam Sandler. Aí o que acontece? Ela vê o pai dela pelo espelho. E o pai dela está onde? Preso. Ela, meu pai está em perigo, eu preciso ir. Ele faz o quê? Eu permito que você vá, eu te libero. E ela vai. Aí ele fala, leva algo de mim pra você lembrar. Ele coloca numa bolsa o espelho. Sim. Quando você sentir saudade de mim, você poderá me ver. É só falar, eu quero ver a fera. E ela veria a fera. Porque o espelho você pedia. Era o único contato que ele tinha com o exterior lá pra fora, né? Sim. Mas quando quando os funcionários chegam, não sabe que ela estava indo embora. Aí eles falam, mas o senhor, agora tá tudo certo, ela tá apaixonada pelo senhor.
naquele momento ele não tem uma escolha pensando em si, né? Sim. Mas no próximo ele pensa nela. E aí os funcionários perguntam, mas por que o senhor permitiu que ela fosse? Aí ele disse assim, ó, eu tive que deixá-la partir porque eu a amo. Cara, lembra daquela história do rei que eu conto? Pode contar aí. Fica à vontade. Lembra daquela história do rei que eu conto? Havia um rei, eu posso contar ela meio coisada, mas presta atenção. Pode faltar detalhes, porque a mente, né? Havia um rei que ele... Pensa que esse rei... Não, começa assim, ó. Havia um rei que estava andando pelo seu reinado. Estava andando pelo seu reinado e vendo as suas belezas, a beleza do seu reinado. Ele entrou na floresta, andando, chegou numa aldeia, no meio da floresta, e ele avista uma jovem donzela camponesa. Uma jovem donzela. E o rei se apaixona à primeira vista. Quando o rei vê essa moça, ele volta para o reinado com a primeira coisa que ele faz. Ele manda os seus súditos, os seus servos, Sim. irem à casa do pai daquela moça e pedirem a mão daquela moça em casamento. A casa do pai seria isenta de impostos. Toda aquela família seria beneficiada e se sucede assim. Em pouco tempo, preparativo da festa, aquela festa maravilhosa. O rei casa com aquela camponesa, a jovem camponesa, e o rei está muito feliz. Porém, um dia o rei está num jantar à tarde, no jardim, junto com a sua nova rainha, com a sua princesa, casado, feliz. E simplesmente ele repara que nos olhos dela não tem brilho. Então ele chega perto dela e fala, meu amor, está tudo bem com você? Ela olha, dá um sorriso para ele e fala, está tudo bem. E ele fala, está tudo bem mesmo? Ela, por quê? Porque eu não vejo brilho em seus olhos. Alguém te fez alguma coisa? Você pediu alguma coisa e alguém não cumpriu? Você mandou fazer alguma coisa e não te obedeceram? Me fala que eu vou tomar uma decisão agora. Ela fala, não, tá tudo bem, eu estou sendo muito bem tratada no reinado. Ele fala, então por que não há brilho nos seus olhos? E ela fala, não há brilho nos meus olhos porque eu não te amo. Aquilo é um choque para ele. Então ele fala, o que eu preciso fazer para te amar? Ela fala, olha, permita-me que eu volte para a casa de meu pai. Permita-me que eu volte a ser filho do meu pai e viver com meu pai. Se eu descobrir que eu te amo, eu volto. Mas se o Senhor quiser que eu fique, eu ficarei. Eu ficarei, te honrarei, te obedecerei, te servirei, mas eu não conseguirei ter brilho nos meus olhos, porque eu não te amo. Aquele rei estava no impasse de tomar uma decisão. E só quem ama tomou a decisão que ele tomou, de deixá-la ir. E ela se foi. E nunca mais voltou. Porque ela não descobriu que o amava, e ela não passou a amar, e aquele rei deixou ela ir. Ou seja, o amor é o único poder libertador. É o único poder que realmente... O amor, você não olha para o que você quer. Você olha para o que o outro precisa. Caiu um cisco no teu olho. Ai, Jesus. Mas tá chorando? Não tô chorando, hein? Tá chorando. Caiu um cisco aqui no meu olho. Linda história, maravilhosa Linda história. Foi o que a fera fez. Sim. O súdito dele chegou e ele falou assim, eu tive que deixá-la partir porque eu a amo. Só que assim... Com dor no peito. Sim. Fala que você não chorou nessa cena. Nessa cena aí, ó. Não. Mas assim, ó. Homem duro. Não. Duro. Não, mas o que acontece? É duro. Duro. Mas o que acontece? Ver o filme, ou até mesmo mencionar, fora de cogitação de estar na pele. Ai. Porque ali, vamos lembrar, era o dia em que a profecia se acabar. Bella, então, era uma das únicas mulheres, ou a única mulher que se achegou até ele, que apresentou características excepcionais como a dela, uma beleza dentro e fora, a capacidade e a porcentagem de que ela seria a que concluiria essa promessa para quebrar essa maldição, e de repente ele tá ali no impasse. A menina tá feliz,
Agora ela me ama, só que de repente a honra dela grita mais alto. Eu anotei isso. Isso. Sobre o pai dela. Mesmo em tempos bons, ela não deixou suas raízes. E aqui eu quero lembrar também de Esther, Verdade. do rei Assuero, Sim. aonde Esther também ela tinha uma beleza excepcional, uma beleza magnífica, após passar por um processo seletivo de reinado, né, para se tornar uma rainha. Então ela não chama só atenção pela sua beleza externa, mas pela sua beleza interna. Esther era muito cativante. E o rei Assuero então decide que Esther será sua rainha. E mesmo sendo rainha, toda aquela questão, surge uma confusão e de repente um mandato de que todos os judeus seriam mortos, seriam caçados. Sim. E aí Mardoqueu, né, que é seu tio, fala pra ela, ó, Esther, não se esqueça, ainda que você se tornou rainha, que você é bonita, agora você tem todo o poder, não se esqueça que você também é uma hebreia, né? Não esqueça Então, suas raízes. Não esqueça suas raízes. E chegou um momento que ela precisou. Sim. A honradez dela e graças a Deus que foi a E ela, libertação. com o jeitinho dela, que me remete muito a Bela, Sim. ela foi, conversou, o rei estendeu o cetro pra ela, pode falar o que você quer. Me pede metade do reino que eu te dou. O cara tava apaixonadaço. Ele tinha acabado de sair de uma mulher que nem obedecia a ele. Tava fazendo ele passar na vergonha na frente de todo mundo. Essa história é boa. Porque a rainha, a antiga rainha de Assuero, era feia por dentro. Sim. Ela não se preocupava em honrar o seu rei. Não é, a mulher tem que obedecer pra honrar. Não, Pelo que eu me lembro de uma interpretação que você falou, não era nem pra ostentar muito, era pra mostrar, ó, como Bela é minha rainha. Era pra elogiá-la. Sim. Tudo bem, ela poderia assistir como objeto. A mulher. Fala pra mim que mulher não gosta de ser elogiada na frente dos outros. Mas foi o que o Neves falou aqui. Fala pra mim que uma mulher. Pelo amor de Deus. Foi o que o Neves. Poxa. Foi o que o Neves falou aqui. Ele falou assim, ó. Se eu tô passando numa rua, o cara tá dando grau, se eu não parar, ó lá, a viatura passou, não fez nada. Aí o cara para o menino que tá dando grau. Atrasalado dos meninos, os meninos só tá dando uma voltinha de moto, aí o cara fica, o que eu faço então? Ou seja, e aí é o que acontece. Se o rei Assuero talvez não tivesse trazido ela pra mostrar perante o reino, ela ia falar, não quero mais você porque você não me... Parece que você não gosta de mim, não me acha bonita pra mostrar pros outros. elogiá-la diante de todos, meu. Aí você não faz isso, você é ruim. Você quer mostrar, você tá sendo autoritário. Perdeu a oportunidade. Aí vem outra. O cara tá dando metade do reino pra ela. O que você quiser. Me pede metade do reino que eu dou. Você tá entendendo? É o que a Bela tinha Bela do filme tinha A Bela e a isso. Fera. Uma outra coisa que eu destaco, eu já tô chegando no fim Eu do que eu destaquei. Só pra eu concluir essa questão do amor, Pode concluir. o amor liberta e não prende. A fera deixa a Bela ir para ver o pai. Então, assim, ó, é o que eu tava falando, é muito profundo. Porque o cara, ele poderia ser egoísta e falar. Aí que você vê que ele chegou no ápice da grandeza. Tipo, eu tenho essa oportunidade. O que eu tava conversando com a Roberta ontem. Se você olhar, existem várias séries e filmes que relatam isso. Não sei se você já viu Thor. Eu sou meio mal com Vingadores. Certo, eu vou te falar Thor e vou te falar um outro. Thor, o filme só do Thor? Sim, só o Thor. Não vi. Thor, ele vem de Asgard. Ele também tem as mesmas questões que a Fera e que o bonitão lá que se acha Gaston. muito... Gaston, né? Thor, então, ele começa a desrespeitar Odin, que é seu pai. Começa a tomar atitudes em batalha que não era pra tomar. Ele tem poder. Ele é um semideus na mitologia nórdica. Sim, sim. Mas aí ele acaba extrapolando, ele começa a passar do limite. O rei manda, ele não obedece. E aí o rei, lá que é o pai dele, Odin, toma o martelo e fala: somente quem é digno de possuir o poder de Thor poderá empunhar o Mjolnir, né, que é o martelo. Então Thor perde todo o seu poder, é lançado na terra. Então aqui ele tem que conviver sem poder algum. Extinto, exilado da sua terra. E aí ele vive aqui, ainda um pouco com a sua arrogância. Quando ele tem a oportunidade de ver o martelo novamente, ele tenta tomar a força, mas ele não é digno. Ele não consegue nem. E ele toma um choque quando ele não consegue. E aí, após, resumidamente, chegar no final, tem uma batalha. Um monstro quer matar ele. E aí acaba arrebentando toda a cidade. Pra salvar a cidade, pra salvar a mulher que ele amava, ele então decide se colocar na frente sem poder algum.
Nessa que ele toma a rajada do monstro, de repente vem um martelo novamente. Agora você é digno. E a gente também tava lembrando de Hércules, que também é uma mitologia. mitologia que a Disney também conseguiu colocar nos cinemas. Explorou um pouco o Hércules aí. Hércules é a mesma questão. Hércules, ele perde seu poder de Deus, né? E aí ele vem pra Terra. E ele vive ali no campo, mas não se encaixa com a sociedade, porque ele tem poderes. Ele se sente, sabe, tipo, desconexo com a sociedade. Ele sempre é um cara que atrapalha as pessoas, porque ele é forte, porque ele é desengonçado. E aí ele decide. Aí ele quer descobrir quem é ele. Por que ele tá na Terra? E aí ele vai até lá o templo de Zeus. E aí Zeus aparece pra ele, né? Na mitologia grega. Sim. Zeus aparece pra ele e fala: eu sou o seu pai. O problema é que aconteceu, não sei o que aconteceu, você não se tornou um deus. E aqui não pode seres humanos. Sim. Mortais. Sim. Ele é misto, né? Sim. E aí ele fala: mas se você conseguir completar tais tarefas, se você conseguir se tornar um herói, salvar pessoas, então você poderá ser considerado um semideus. E aí ele vai em busca disso. E ele treina, ele começa a enfrentar vilões, monstros. Só que ele não consegue ainda o ápice. Ele vai conseguir o ápice lá no final. Ao longo do filme ele se apaixona por uma mulher, mas que ela tem envolvimento com Hades. Parecia que ela tinha um contrato com Hades, então ela era meio que usada por Hades. E aí o dever dela é matar Hércules. Findar Hércules. Porque ele seria aquele que fecharia porque também tinha uma promessa de Hades, que ele voltaria para o mundo, lançaria o caos e dominaria a Terra. E Hércules seria então o filho da promessa que derrotaria Hades e colocaria o caos onde deveria. Então, o trabalho de Hades é derrotá-lo. Ele usa essa mulher. Só que ao longo do tempo, essa mulher se apaixona por Hércules e Hércules se apaixona por ela. E ao ponto que vai acontecendo, no fim, ocorre uma batalha. Hércules, então, ele decide dar sua vida em troca da dela. Que Hades, ele é enganador, como Satanás. Então, ele nunca que ele fez... Ainda que a mulher conseguiu o propósito, que era acabar com Hércules, Hades não daria o que ela queria. Sim. Que é enganador. Então, ela acaba sendo lançada no mundo dos mortos. E Hércules simplesmente se lança também no mundo dos mortos. Pra resgatá-la. E nessa ele acaba perdendo toda a sua vida. E aí tem essa crença grega que existe um fio da vida. E ele é fino como um fio de cabelo. E existem então feiticeiras que estão no controle da vida de cada um. E quando a vida do Hércules está quase para se findar, que ela vai cortar o fio por conta desse ato heróico que ele tomou de dar sua própria vida por essa mulher que não merecia. Ele vira um semideus. Ele se torna um semideus e tem a possibilidade de derrotar o caos, subir para os céus e conviver. E o que ele escolhe? Continuar nos céus? Não, na Terra. Não. Ele prefere continuar na Terra com a sua amada mulher. O amor, por conta Sim. do quê? E aí o que acontece? Nessa questão aqui da fera, né? Ele tinha tudo. Ele tava com a menina ali. Ele poderia ser egoísta, né? Até então, porque quem mostra o pai pra ela é ele. Ah, você quer ver seu pai? Deixa eu te dar um espelho pra você ver. E aí quando ele vê que dentro dela existe uma honra, porque quem veio primeiro, a fera ou o pai? Sim, quem veio primeiro? Você fala o pai da Bela? O pai. O pai da Bela, você tá Sim. falando? Sim. O pai que cuidou dela. Ah, sim. O pai que conviveu com ela. Sim. Que trilhou o caminho dela. Não, mas a minha mãe sempre dizia. Minha mãe sempre disse: quando for escolher uma moça pra casar, escolha uma moça que honra os pais. Sim. Que obedece os pais. Que tem afeição pelos pais. Sim. Que sente a dor que os pais Sim. sentem por trabalhar tudo. Porque assim ela será uma boa esposa. Sim. E aí, Você falar. o senso de honra dela grita mais alto. Tudo bem, eu te conheci aqui, você é quem eu tava procurando, que me Agora ele já entendeu. voltou pro filme da Bela e a Sim, Fera, tá? voltei pro filme. Você é quem me entendeu, mas meu pai é o primeiro. É o primeiro homem da minha vida. E ali, lembra de Elias? Lembro. Ele sacrifica justamente aquilo que ele não tinha, que era água. Exatamente. Traz água, joga água. E joga água no holocausto e joga mais água. Da onde que eles tiraram água, eu não sei. Porque tava 3 anos sem chuva. E de repente o que ele mais esbanja ali no holocausto é água. Certo? Ali,
a fera, ele faz esse sacrifício. Ele dá honra. Ele reconhece que a honra é primeiro pro pai. Que a história vai se desenrolar e a honra volta pra ele. E enfim a Bella retorna. Então esse sacrifício que ele fez, que é tipo, o amor liberta, o amor é libertador, ele não prende, justamente é por conta disso. Ele deixou ir. E voltou. Você vai mencionar mais alguma coisa referente a isso? Vou. Não, referente a isso não. Eu vou partir para uma parte quando ela vai lá resgatar o pai dela, que ela, quando ela vai prender o pai dela, ela diz pro Gaston assim, ó, que a fera não é um monstro. Mas você, Gaston, sim. Ah, sim. Ou seja, me chamou a atenção, porque ela sempre percebeu esse lado de Gaston, mas ela tomou coragem para falar ali naquele momento. Tanto que ela é uma moça muito educada, que ela sempre dá um fora no Gaston, mas não Com tipo, muita... sai daqui, sai do meu pé. É. Ela sempre tem um jeito, então você já vê. Ela não chamou ele de machista, ela chamou ele de primitivo. Sim. É uma moça muito... E olha que eu chamei de machista, que é um machista clássico. Você nem conheceu o Gaston e já xingou Sem ele. nem conhecer o Gaston. E ali, daquele ponto ali, o Gaston tenta matar a fera, né? O castelo é invadido, o Gaston tenta matar a Sim. fera. Você tem algum comentário? Porque o Gaston- meu comentário acabou. Ó, Gaston. Meu comentário só vai pro final. Ó, Então, Gaston era, tá contigo agora. Gaston era ovacionado pela população, mas era o verdadeiro monstro. Exatamente. O que ocorre muito hoje. Então, o cara que é belo, o cara que é bem visto, que se veste bem, o cara que articula bem, as pessoas ovacionam. Tem até um pensador que ele fala assim, ó. Quando os peixes começarem a andar muito na correnteza, desconfie. Porque existem, acho que eu não lembro o nome, mas é muito no Canadá, que tem uns rios que a correnteza vem pra cima e os peixes começam a pular. Sim, já Os vi. ursos, eles só colocam a boca aqui pra fora E apanham. e abocanham, não tem nem esforço. É. Então tem um pensador que ele fala assim, ó, quando os peixes começarem a andar muito pela correnteza, desconfie. Então assim, todo mundo amava Gaston. Todo mundo achava que Gaston era o herói, mas ele era o verdadeiro monstro. Você Sim. vê que ele não tem limite. É. Ele esprola louco, ele mente, ele... Sabe, ele não tem limite. Mas tá claro pra nós, né? Sim. Porque todo mundo ovacionava ele e amava ele pelo seu estereótipo e as suas características negativas. Sim, e aí ela revela. Quando ele olha e fala assim, mas ele é um monstro. Não, você é o monstro. Você sim, Gaston. Sim, É um e esse que é o perigo. Porque ver um monstro a olho nu seria muito fácil. Quando você olha pra um político e fala, não, esse daqui é ladrão. Tá na testa dele ladrão. Sim. Extremamente fácil. Ah não, esse sócio aqui, ele é, sei lá, ele é injusto. Ele é pilantra, vai me passar a perna. Seria muito fácil. Mas o segredo da vida tá nisso. Esse paradoxo. Os monstros verdadeiros e as feras reais não têm uma fisionomia e um aspecto de fera. O que a Bíblia também fala que Satanás, ele consegue se transfigurar em um anjo de luz. Exatamente. Então, para descobrir quem é o monstro verdadeiro, é necessário mais esforço e mais disposição. Mais tempo. É o que a gente fala. Só vai reconhecer um relógio original quem entende, quem sabe o que é um relógio original. Então, Ou só vai conseguir distinguir o que é um falso quem sabe o que é um original. Ela só conseguiu distinguir, perceber que Gaston era um monstro por conta da pessoa que ela conheceu de quem? Da fera. e se você olhar, os filmes vão relatar isso, e as séries vão relatar isso, a vida vai relatar isso, que... Você já percebeu que o bad boy ele é sempre ovacionado? O que fuma, o que tem aquele Mustang, o que usa aquela jaqueta de O couro, rebelde, o bad que cabula boy. a aula. Você lembra que os bad boys, até hoje, né? O que o pessoal tava aqui no Brasil é o Zé Droguinha. É o Zé Droguinha, Tava tendo uns comentários no Instagram que é tipo, uns rapazes de direita tá falando assim, não, mas as meninas só gostam de Zé Droguinha. Verdade. Mas se você for um pouco mais sofisticado e Não, ir pra verdade América... assim, tipo, algumas. Mas né? se você for um Não pouco, generalizando. se você for um pouco mais sofisticado e ir lá pra América do Norte, você vai ver séries, filmes que o bad boy é o que as meninas se encantam, que as meninas se derretem. No Todo Mundo Deu Cris, ele é ovacionado por quê? Porque ele começa a andar com aqueles que são mais descolados, lembra? Lembro. Pra você ser descolado, puxa a calça pra cima, levanta a gola, Anda assim. anda assim, com o carro assim, ó. Finge que você tá com uma arma na cintura.
Pra você ser descolado, pras meninas gostarem de você, cara. Idiotice, mano. Mas é isso. Há um perigo muito grande. As pessoas estão ovacionando os monstros E odiando os anjos. ou não dando oportunidade pra aqueles que elas acham que é monstro e na verdade não são, Não são. certo? Só mais alguns comentários aqui. Acerca lá do feito maravilhoso que a fera faz, né? Que é deixar o seu amor ir embora, Sim. sem menção nenhuma de que ela voltaria. Que isso também a gente pode enquadrar como fé, né? Sim. A esperança daquilo que não se vê. Não tinha nenhum. Vai. Não tinha esperança de volta. Foi o que o rei da história que você contou fez, né? É Ana. Ana, eu dou aquilo que eu mais queria. Eu abro mão daquilo que eu mais queria. A Bíblia tá cheia de relatos de pessoas que tiveram que dar aquilo que elas mais queriam. Tem um relato no Antigo Testamento que é de um rei. E ele entra numa batalha, numa peleja. E a peleja começa a ficar ferrenha e começa a durar muitos meses, além do normal. E ele decide fazer um voto. E ele fala: Deus, nos dê essa vitória, nos dê esse inimigo nas nossas mãos. E em troca disso, a primeira pessoa que me aparecer quando eu voltar da Foi o batalha. rei Saul. Não, não foi o rei Saul. Foi o rei Saul, foi Jonathan que ele falou que a primeira pessoa que voltar eu vou sacrificar, não é? Não. Não, não foi o rei Saul. Ah, não. Como é que foi? Não, continua contando, desculpa. E aí ele falou: a primeira pessoa que aparecer pra me receber em casa, eu sacrificaria ao Senhor. Acho que ele fez esse propósito. Não foi um rei, não. Até que apareceu a filha, né? Sim, Não foi um rei. Foi um rei? foi um rei. Foi um rei. Ele achou talvez que viria um serviçal, algum. Só que ali também foi uma demência dele, né? Deus não aceita sacrifício humano. E o único sacrifício que ele aceitou Sim. foi ele mesmo que morreu. Só que ali tava na época do Antigo Testamento, né? Não, mas nem no Antigo Testamento aceita sacrifício humano. Mas a história tá lá. Na cabeça dele. Não, sim, na mente Que dele. eu posso oferecer mais do que sim. um boi, mais do que isso. Sim. O primeiro Mas que aí aparecer. apareceu a filha cabeça dele. dele. Aí apareceu Poderia a filha aparecer dele. o Zé, poderia aparecer O cachorro. o Tião, poderia aparecer o Chico. Não importa, Deus não ia aceitar Sim. sacrifício humano. Mas aí a filha dele aparece. Sim. E aí Deus também não aceitou. Sim. E aí o que acontece? Sempre a Bíblia vai estar cheia de relatos onde pessoas têm que sacrificar aquilo que mais importa, né? Sim. Eu entendi a ideia que você ia passar. Sim. E pra relatar também que o amor ele anda com a justiça. Não amor sem justiça e não a justiça sem amor. Amor sem justiça é libertinagem. Sim. Justiça sem amor é legalismo. E ali a fera foi extrema em amor e extrema em justiça. Eu te amo, mas sou justo de entender que seu pai precisa mais do que eu. Ainda que eu esteja finalizando. E pra você remeter que você influencia as pessoas ao seu redor. Quem fez isso primeiro? Ela. A Bela. Me deixa ficar no lugar. Ela fez o ato de sacrifício. Agora ele Sim. faz o ato de sacrifício. Agora ele faz o sacrifício. É a minha última oportunidade. Eu deixo você ir e eu fico. Exatamente. Certo? E lembrar também aqui 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13 ainda que eu falasse língua... Não, deixa eu partir pra parte mais bonita já. Tudo é bonito, né? Mas essa parte aqui sim. arrebenta. Ponto Essa central. parte arrebenta com o ego do homem. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja. Parece até um poema, né? Paulo aqui tava... Paulo tá poético. Nossa, aqui ele tava no ápice, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Na fera, né? Poderia ter procurado o interesse dele e não procurou. Não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Certo? Então, Sim. Essa parte aqui entre o versículo 4 e o versículo 7 é o que relata o que seria esse amor. Coríntios 13 vai deixar bem explícito. Ou seja, esse é o amor que nós devemos gerar. Ou seja, resumo? Você quer dar um resumo? Você já terminou as anotações? Eu já terminei as anotações. Resumo, eu não vou contar o final do filme, porque pra quem não assistiu... Espero que você não tenha parado na metade do Pod Bem. Pelo pra poder amor. estar vendo a Bela e a Fera. Pelo amor. Ou eu vou voltar a ver numa outra atmosfera, em um outro tempo mais calmo, pra eu poder absorver ainda mais. Sim. Pra ser histórico pra mim também. Você vai ver com a sua namorada. Não sei. Eu vi aqui, tinha 5 negros aqui na sala, todo mundo falando, com fome, cansado.
tendo que ver a Bela e a Fera. Eu nunca tinha visto a Bela e a Fera. Então, eu espero que tenha sido muito bom esse mundo paralelo. Mundo paralelo. Espero que vocês tenham pegado as referências e entender que existe algo bom nas coisas, né? Por muito tempo houve esse estereótipo de que a igreja não poderia se misturar com filmes, com essas questões. Eu acredito que foi para aquele tempo. Hoje a gente tá trazendo aí um filme da Disney, né? Quem sabe da história entende o que seria algumas épocas atrás trazer um filme da Disney em um programa com uma vertente igual a nossa. Mas aí, ó, a gente trouxe a Bela e a Fera, espero que vocês tenham gostado. Retendo o que é bom. Retém o que é bom. Em tudo. Tem coisas que não dá pra reter nada, então você tem que ser humilde, não seja como um Gaston, né, se estribando no seu próprio entendimento. Se você é um Gaston, meu querido, se prepara que a sua ruína tá perto. É complicado. Tenso. É complicado. Então, Você pode cair no próprio buraco que você cava. Vai perder a Bela, meu. E se você é uma fera, culpa tua. Quem mandou? Você Mimado. é mimado, egoísta. Não né? tinha amor. Grosseiro. Né? Tá entendendo? Porém, se você se esforçar como a fera se esforçou. E procurar ter a uma mudança. média de amigos onde Outra. não passe a mão na sua cabeça, mas Jesus falou o quê? Me diga com quem tu andas. eu diria quem tu és. O Abílio Diniz fala o quê? Você é a média. É a média das 5 pessoas ao seu redor. Então, O ditado popular diz o quê? Quem anda com porcos. farelo come. E um também é o mais atualizado aí, fresquinho, Qual? não seja o inteligente nos burros, entre os burros. Seja o burro. Seja o burro entre os inteligentes. Eu quero ser o burro entre os inteligentes. Eu tô Ou seja, procurando. escolher inteligentes para que eu ande. Eu quero só aprender. Só entender Imagina. com o que eles ensinam e com o que eles vivem. Porque para mim, inteligência e sabedoria é aquela que se vive. É a junção. É a prática. Sim. Não é verdade? Até porque se você começa a pegar médias, necessariamente não precisa ser andar. Andar é bom, mas se você tem uma livraria, cara, você vai ter os caras mais sábios e inteligentes ali ao seu redor. Você vai poder estar acessando o conhecimento deles. Exatamente. E é isso, espero que vocês gostem bastante. Deixa seu comentário se você pegou uma parte que a gente não percebeu, se você tem algum comentário diferente, se você quer que a Exatamente. gente traga de algum livro, de algum filme, de alguma música. A pastora Gislene Sampaio, eu acho que ela indicou. Ela Nos indicou, comentários a gente vai estar analisando a já gente pra vai trazer. analisar. Tá bom? Olha só, qual é a sua ala oeste? Qual é a sua ala oeste? Não se tranque nela. Deixe Jesus entrar na sua ala oeste. Ok? Ele tem cura e libertação Certo. pra sua vida. E agora você pode ver a Bela. Agora você pode Agora ver. pode. Agora pode. Agora a gente deixa. Pode. Senão é um É- pecado. Agora pode bem. Pode bem. É isso aí? Eu agradeço muito por você me receber aqui. Você nem tomou seu Pela suco. paciência. Eu vou acabar bebendo. Vai multiplicar. Aurora, mais traga. Vai multiplicar mais traga. Aurora. Tá entendendo? Gente, um abraço. Muito obrigado. Wesley, viu? obrigado. Mais uma missão cumprida. Eu que agradeço poder estar nessas missões. Exatamente. Vai chegar um tempo que vocês não vão pegar a gente aqui com os olhos meio pesado. É que Dá complicadinho. Só Deus sabe. O Wesley falou, não fica falando o horário que a gente fica trabalhando. Eu não sei porque eu sou tão aberto a minha vida, mas Você tudo bem. Tudo bem. O Monark tá aí pra mostrar, né? Não, o Monarca foi aberto na opinião dele. É uma opinião meio sem sentido, né? Cada um colhe o que planta. É verdade? É Mas, ó, verdade. um abraço pra abração, vocês. Obrigado, viu? Fique com Deus. Tchau.